Tu já leu Revolta de Atlas? Não? Não, eu tô lendo Como as Democracias Morrem agora. Não. Revolta de Atlas é um livro, cara, é mudança de paradigma. É o segundo livro mais vendido nos Estados Unidos depois da Bíblia. Uhum. É a história de uma comunista. A história é real, tá? Quer dizer, o livro é uma ficção, mas essa história dela é real. É uma comunista que sai dos Estados Unidos e vai para os Estados Unidos. Sai da União Soviética e vai para os Estados Unidos, numa época ali, hard do comunismo. E ela escreve um romance como se os Estados Unidos estivesse sendo tomado pelo comunismo, né? E o que acontece, né, cara? Aí tu tá lá na empresa do Vinhas, de repente chega no Vinhas lá, cara, cadê o Vinhas? O Vinhas sumiu. Os empresários começam a sumir. E o que acontece com tudo, né? Se a galera que empreende, que cria, não só empresário, puta músico lá, não sei o que, de repente, puf, o cara some. Aí começa a encher o saco do cara, não sei o que, o cara some. E aí ela vai escrevendo o que isso é uma parte da história, né? Uhum. E é muito legal, cara. É muito legal. É diferente, assim, toda essa galera aí, o Rodrigo, o vice ali, o vice-prefeito. Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, é. Cara, ele é hard, Revolta de Atlas. O cara tem grupos de estudo. É um livro assim, né? 1512 páginas, com uma fontezinha desse tamanho. Tá. Mas, velho, eu li ele na pandemia. Uhum. O que eu li acontecia, dizendo, não é possível, cara. Tu lia o troço, puta, foi escrito em 1970, 1980. Bizarro. Animal. Livro mudança de... Só que tem um lance ali que não tá respondido. E aí eu comecei a investigar e aí... aí a vida mudou. Então... Tá. Tá gravando esse troço, não? Está gravando, cara. Sabe que eu tô lendo... Meu Deus, acabei de falar. Como as Democracias Morrem. Sim. Tá? E eu vi da internet, assim, de um cara que é um jornalista bem moderno, assim, agora, assim, RBS e tal. Sim. E ele é naturalmente de esquerda, né? Sim. E aí eu gosto de pegar essas coisas pra ver, o outro lado. pra eu ter argumentos também, né? Sim, Tá sim, melhor. pra entender. Mas eu não tinha entendido que o livro era escrito por alguém de esquerda. Uhum. E, cara, ele começa muito bem falando sobre como as democracias realmente Sim, morrem. Sim. E fala sobre vários países, e só que o meu modus operandi é um só. Tem a cartilha, pega isso, toma isso. Aí, claro, ele sai um pouco, ele não é extremista, ele não vai. Ele só é extremista porque o livro é escrito no mandato do Trump. Uhum. E aí, as últimas 40 páginas são só assim, como tirar o Trump. Os caras, tipo assim, mas essa é a artimanha da esquerda, né? Uhum. Eles te pegam parece que é um tema interessante, né? Como caíram as democracias, tu começa a ler e no final é uma pregação forte. É isso. Mas, cara, é muito bom isso. Eu não tenho esse hábito, porque eu tô convicto qual é o lado da verdade, qual é o lado correto, e acabo me aprofundando mais nisso. Mas tu pegar o maior filósofo brasileiro existente, Olavo de Carvalho, esse é o cara mais inteligente que eu já vi falar, que eu já estudei, que eu já li. E ele foi comunista hard. Marxista, ele leu tudo. Eu não estudei nada do Olavo ainda, eu acompanho alguns... É filosofia, né? Uhum. Mas ele, assim, a gente acaba vendo, assim, uns vídeos, eu achei, esse cara é meio radical, meio, né? Até porque é o que querem vender, que ele é um radical, né? Cara, mas o bem sempre foi taxado de alguma coisa. Né? Uhum. Tu pega, enfim, não é só... Quando eu tava falando ali do Revolta de Atlas, que ficou uma ponta mal resolvida, né? Fica muito claro que existe o bem, existe o mal, existe uma força que tá pro empreendedor, que tá pro sucesso das pessoas, que tá né? Pela meritocracia, né? Faz, acontece, tem resultado e vai. E tem um outro lado que tá enfim, pra esculhambar com a parada, né? E a guria que escreveu é essa, é a Andy Arendt. Uhum. E aí fica uma ponta assim, tá, mas só um pouquinho. Tá bem claro que tem o bem e o mal, né? Mas e por que tem o bem e o mal? E aí comecei a entrar nessa história. Não, só um pouquinho. Na coincidência surgiu o bem e o mal? Como assim? E, cara, aí comecei aí caí. É impossível não cair em Deus, na criação, né? Na espiritualidade, enfim. E aí comecei a entrar direto, né, na questão da... Enfim, eu sou católico, né, sou batizado, enfim.
Mas era, assim, quase que um católico nada praticante. O cara que tava ali... A minha esposa é super católica, aí se bateu, enfim, um filho fez catequese, o outro filho fez catequese, o filho fez catequese, todo mundo ia lá na Eucaristia, eu ia na missa domingo, enfim, com eles. Não entendia nada, me sentia meio estranho, disse, puta, aí foi todo mundo, disse, agora só eu que não vou. E aí conheci um padre, um cara nota 1000, assim, é um movimento que tem o Reino Christi, né, cara, caras muito inteligentes, assim, viveram em 7, 8 países, México, Roma, na Itália, tudo, enfim, fala tudo que é língua. E aí fiz tá, vamos fazer a crisma, então. Aí fiz catequese, crisma, tudo junto. E comecei a me aprofundar nessa parada aí, né? Então, e aí é uma mudança porque até eu ter 43 anos, eu só lia livro de empreendedorismo. Todos que tu... Tô fazendo 43 esse ano. Todos que tu pode entender, eu já li. Steve Jobs, Elon Musk, todos. Nike, enfim. Sempre gostei de ler muito, né? E também... Como é que lê com 3 livros? Com 3 filhos, cara? Cara, eu tenho um de 1 ano e um de 3. A minha decadência de literatura, cara, ela foi assim, ela é vertiginosa. Eu desenvolvi cara, eu sempre... Eu acho que essa vai ser a maior pergunta do podcast. Tem que desenvolver o método autista, né? Eu desenvolvi isso aí, cara. Pego o livro e fico aqui... Eu era melhor nisso, agora até tô mais dispersivo. Tô louco, na minha casa não tem biblioteca, tem um monte de livro, mas não tem biblioteca. Mas é autismo mesmo, cara. Tem que parar aqui, eu consigo me concentrar ali, eu tô lendo. Se o livro me pega, cara, pode estar caindo o mundo do lado. É que nem espiar no celular, é o cara com livro, né? Eu tenho um negócio comigo, né? Que eu termino. Né? Isso é coisa da minha mãe, se tu começou, tu termina. Sim, eu também sou assim. Então, assim, se eu pego o livro ruim, eu termino de ler o livro ruim pra poder falar bem mal. Tipo assim, não. Tem um livro pra mim que me pega muito. E que hoje eu aprendi a admirar o cara, assim, acompanho mais ele e tal, porque é um cara que se expõe bastante na internet, que é o Seja Foda, acho que é do Caio Carneiro. Cara, que livro horroroso. Eu li um pedaço. É horroroso, é horroroso. Porque ele passa 50 páginas te dizendo o que vai fazer. Tipo assim, não, então eu vou te dizer, então eu vou fazer, então tu vai fazer. Tu vai ver que, não sei o que. Eu disse, cara, e aí, sabe? Vamos lá. E aí tu não é foda nunca. Mas aprendi a respeitar ele. E fiz até participei de uma palestra diferente com ele. Sim. Tava ele, o Flávio Augusto e o Joel J pra, sei lá, 100 pessoas. E não era palestra. Era só pergunta e resposta. Eu disse, tá, isso é a evolução da palestra. Porque daí, cara, eu perguntava mesmo, assim, do meu setor, sou do setor de entretenimento, não sei o que, e a minha dúvida é... E os 3, pau em cima da experiência que tem e tal. Então, foi bem legal. E tem 2 livros que eu parei de ler. 38 Maneiras de Ganhar uma Discussão, de Schopenhauer. Não li. Eu não consegui entender. E aí tem aquele vídeo que viralizou do Clóvis de Barros, eu acho, assim, como é que alguém pensa numa teoria, tira uma fórmula de Bhaskara da casa do caralho, o cara inventou, e como é que tu não vai entender a Bhaskara? Eu disse, cara, eu tenho um livro que é assim, que pra mim é 38 Maneiras de Ganhar uma Discussão. Eu não consegui nem ver a discussão no Schopenhauer. Tá lá, tá separadinho. Sim. E o outro é um livro... É um livro do espiritismo, que fala sobre mediunidade e te dá os caminhos para virar um médium. Quando eu cheguei numa parte, eu disse, cara, é isso que eu não... brigar. Ele te ensina assim também o como não ter acesso. Eu li até essa parte, eu disse, tá, é aqui. Pra mim... É que, cara, esse negócio da Igreja Católica, enfim... eu sempre fui um cara muito racional, né? Então me pegou pela racionalidade, né? Os maiores filósofos que tem, pega São Tomás de Aquino. Cara, vai ler um livro dele, é bizarro. Escreveu em 400, 500 depois de Cristo. Tu pega Santo Agostinho, cara, tu pega os santos, porque os santos da Igreja Católica, eles eram muito santos pela sabedoria também, né? Então, assim, porque na real, as coisas são provadas pela racionalidade, né? Enfim, origem da vida, porque tô aqui. Cara, fica à vontade, que o papo tá maravilhoso. Não, mas tô falando... tu me desculpa se eu estiver entrando demais nisso. Nada, pra falar da Espírito Santo, mas é o Espírito Santo. Nada, também, então... por mim poderia ser só isso, inclusive, o podcast. E eu acho muito legal o link tu trazer, que tu falou, foi escrito em 400. Cara, tu vai linkar com coisas atuais. Quando a gente vira essa chave, é incrível. Cara, aí que tá, tu vê que todos esses livros de empreendedorismo que a gente lê, né, a essência deles, a essência da essência da essência está na Bíblia. Ponto.
Tu já leu a Bíblia? Eu leio todos os dias. Eu tô lendo todos os dias também, 2, 3 páginas, tá? Mas assim, tá lá... Mas tu lê avulso ou como tu faz? Não, eu tô do começo ao fim. Eu não abro. Eu pego a primeira, eu tô em Êxodo, não sei o que lá, e eu tô indo. E é bizarro. Até porque eu sempre rezei, né? E eu rezo com meus filhos antes de dormir. Tu entende até o Pai Nosso diferente. A Ave Maria tu entende diferente. Então... cara, se tu tem esse hábito, né? De ler a Bíblia, de rezar com teus filhos, enfim, tu já traz, né? E tu gosta de ler, tu é um cara racional, tu tem que ler esses livros aí. Tem que São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, cara, e depois tem outros santos, porque esses caras, a inteligência deles... o Olavo de Carvalho, ele dizia, eu não tenho religião, eu tenho uma verdade. Eu entendo como verdade que a gente aqui foi criado por amor, que Deus nos ama acima de tudo, né? E que, enfim, que existe o mal, que tá ali querendo esculhambar toda hora. Pô, tu vê o cara tá lá no auge, vai estar realizando um troço e vem um cara ali, puxa teu tapete, isso não acontece todo dia, né? Então, assim, a partir do momento que tu estuda a religião, a fé, enfim, tu começa a entender que aquilo racionalmente faz sentido, entende? E aí né, São Paulo já dizia que tu chega na alma dos homens através da cabeça, né? Então, depois tu começa a entender e ler, e aí tu vai. Mas, enfim, é muito interessante e é isso que ele falou ali, porque a base, né, de todas as coisas, né, elas partem de uma verdade só. Então, o cara fala, não, porque o mundo está mudando, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, mas se eu deixar cair esse copo no chão, caiu o copo no chão e derramou a água. É uma verdade, não tem como tu fazer, não tem, mas eu vi que não caiu a água. Não, caiu a água, o copo quebrou, acabou. Então, a verdade é uma. Por isso que, em 400, por isso que eu gosto de ler os livros antigos, porque aquela é a verdade mais pura, né? Então, porque é uma coisa que se conseguiu se manter até hoje, né? É uma verdade pura. Então, enfim, acho que a partir do momento que tu começa a te aprofundar nesse tipo de verdade, justiça, enfim, tu começa a ficar mais firme, né? E começa a não... A fumaça do mundo, as coisas que no mundo estão ali, te puxando para um lado, para o outro, etc. Até a opinião das pessoas, enfim. Né? Isso começa a te atrapalhar mais na vida e tu começa a tocar, fazer tuas coisas melhor, com mais claridade, com mais clareza, com mais sabedoria, enfim, e aí vai. Né? Sim, que as pessoas... te influenciam, então, tanto as redes sociais hoje pode te influenciar de uma certa maneira que tu para de acreditar na tua verdade e começar a atender a pauta dos outros, porque, bom, a gente vê as empresas woke, a gente vê os negócios todos que estão acontecendo, porque é tanta informação te batendo que tu esquece as tuas verdades se tu não tá lendo e estudando, né? E assim, né? Desculpa te interromper. Capaz? Tu falaste ali, só pra não esquecer o link. Tu falaste que o Olavo Carvalho foi taxado como sei lá, um radical, não sei o quê. Todas as forças que realmente tiveram para um bem, né? Quase todas, o mundo e as pessoas, né? O outro lado da força, ela tá sempre tentando taxar como alguma coisa pejorativa. Se pegar a Igreja Católica, o que a gente aprendeu no colégio? A Igreja Católica, a Inquisição, né? Porque os padres são a pedofilia, os padres, enfim, né? Então, assim... só que se tu pegar assim, universidade, hospital, né, colégio, né, tudo que tem de caridade e de amor no mundo partiu da Igreja Católica, né, as grandes universidades, no colégio, enfim. E outra coisa, eu sou a favor da ciência, não, né, o cara vem, não, eu não acredito em Deus, eu sou da ciência. Cara, a Igreja é quem mais fortaleceu a ciência. Ela botou as universidades, vamos estudar, nós temos que entender, né, enfim, se aprofundar, né? Então as pessoas têm essa coisa do, né, que o espiritual, enfim, que a fé é contraditória à ciência, pelo contrário, que a fé, ela se baseia na ciência, né? E a ciência, em algum momento, ela vai chegar, não, mas aqui parei, né? Aqui eu não entendo. Aqui não dá mais. Aqui não dá mais, né? E aí ela vai caindo para fé. Então isso é bacana. Irmão. E a loucura, e aí a loucura é a providência divina, né? Entrando um pouco no Espírito Santo. O Espírito Santo tem 18 anos, né? Quando a gente botou o Espírito Santo, cara, eu era um empreendedor, né? Tinha 28 anos, enfim. Mas a minha relação com a religião era nula, zero,
né? O Espírito Santo é ser espírito só, porque cada roupa é ter a sua alma, né? Enfim, aquela coisa, não, vamos botar a alma no trabalho, enfim, e cada peça de produto vai ter um detalhe diferente, vai ser importante, enfim, etc. Tá. Só que aí deu conflito no NPI com uma marca, né? A Spirit, você tem a marca gringa, a gente registrou em tudo que é lugar. E aí vinha uma lista de nomes lá, não vai dar para ser Spirit, não sei o quê, e uma dos nomes era Espírito Santo. Minha esposa é católica, minha avó da minha esposa é super católica. Eu disse, puta, cara, vamos fazer uma marca meio rock and roll, Espírito Santo. Será que eu não tô cometendo algum pecado, alguma coisa, né? E aí já falei com a minha esposa, Gorda, vai lá e falar com a tua avó lá pra ver se... Vai pegar mal. Vai ter algum problema. E ela voltou e disse, não, pode que tá liberado, tu vai fazer o bem, tu quer, né, empreender, tu quer empregar gente, tu quer toca a ficha lá e faz. E aí ficou o Espírito Santo. E aí, enfim, foi essa caminhada, né, cara? Sim, 18 anos, vamos lá. Assim, mais ou menos 5 anos que houve a minha, vamos dizer, conversão, né? Onde eu comecei a entender que... Conversão, eu digo assim, quando tu te dá conta, cara, Deus existe, né? Jesus Cristo realmente foi Deus na Terra, enfim, quando cai essa ficha, eu entendo que é uma conversão. E tu vê aquilo, de repente, tu olha, caralho. Velho. Sim, as pessoas têm né? ainda... Caralho, Jesus e Deus, os caras... Nem isso é claro ainda para muita gente, né? Que é a galera que não... Os não praticantes, vamos dizer assim. Mas vai lá, desculpa. E aí, quando tu te dá conta disso, tu, puta, cara, aí tu enxerga amor de Deus pra cima de ti, tu enxerga aquilo tudo e aí realmente é uma conversão, né? E, enfim, isso faz mais ou menos 5 anos, então eu toquei 13 anos no Espírito Santo, sim, nem, né, nada a ver, enfim, sempre fazendo bem. Aí, quando a gente se mudou, faz uns 8 anos, minha esposa chamou um padre pra fazer uma bênção na casa ali, tudo, enfim. Aí fiz um churrasco lá, o padre tava junto, tá, e eu, puta, cara, padre, tem uma coisa pra conversar contigo. Tô pecando, né? Porque Espírito Santo, né? A gente usa, às vezes a gente faz umas estampas meio rock, meio, né? Aí ele pegou assim uma carteira do bolso e falou assim, pá, largou. Carteira do Espírito Santo, só tem o maior cliente, não te preocupa. As roupas são bonitas, né? Tá tudo certo. Né? É que depois a gente vai compreender também, né? Que pelo menos eu, tá? Né? Eu compreendo que pode ter alguém, e sempre vai ter alguém que vai criticar, né? Mas quando lá dentro tu tá fazendo as coisas, cara, olha a quantidade de gente que tu já empregou, que tu emprega, quantidade de coisas que tu demanda da indústria para produzir as tuas coisas, quantidade de coisas que tu movimenta em prol das pessoas, o risco que tu toma como empresário, né, de cara e vai para... Cara, não é a estampa que Deus vai te olhar e dizer, viajou naquela estampa e agora tu tá fora do clube. Não é isso, né, cara? A gente tá... Se tu for ver o logo, cara, o logotipo, como é que a gente escolheu? Tinha lá 8, 9, 12, né? A gente contratou um terceiro para fazer, e a gente queria ver uma imagem de fora, enfim. A gente rodou o Espírito Santo uns 7 anos, 10 anos sem logo. Era SPT, tentava assinatura, não ficava bom. Mas, cara, vamos trazer um cara de fora, vamos fazer um logo. Ele veio lá, tinha 8, 9 estampas. O Luiz trouxe pra mim. Tinha até um gurizinho fazendo xixi, as coisas. Não, é uma estátua que tem na Áustria lá. E eu olhei, nós olhamos. Cara, é esse aqui, velho. Essas asas aqui. É isso aqui, porque pegou, vai ficar bom no bordado. E na hora, assim, a gente bateu. Cara, eu não tinha ideia que as asas é o Espírito Santo. Né? Não tinha ideia. Te juro, que até me arrepio falando. Então, assim, esse tipo de coisa nos faz acreditar mais ainda na providência divina, né, cara? O bicho ele vai colocando a gente assim, quando tu vê, né? Então, acho que essas coisas são legais, assim. Tu já leu Mais Esperto que o Diabo? Não, eu li cartas do Lewis. Não, Napoleão Hill. Não. Napoleão Hill. Cara, é um livro, pra ti é um livrinho. Sim. Não, deve ter 200 e poucas. Lê. Sim. Porque, na verdade, é o contrário. É como se fosse a comunista, essa que tu me falou. Sim. Mas é uma entrevista. Sim. Com o diabo. E o diabo contando todas as artimanhas que usa pra te manter... Isso é interpretação minha, tá? Ele entende que é uma guerra perdida, mas ele não desiste. Mas é isso aí. Isso a gente pode aprender dele, né?
Isso é a única coisa que a gente pode aprender do diabo, é isso aí. O bicho sabe que perdeu e segue lá enchendo o saco, né? E vai. E aí ele fica, e ele usa, cara, e aí é muito legal, porque é um livro antigo, mas que fala dos meios de manipulação que, cara, são claros, assim, como água, assim. Sim. E é muito legal o debate. Tem um que deve ser na mesma linha, Cartas de um Jovem Aprendiz, Lewis, né? Cartas do Malcolm, de um Jovem Aprendiz. E é um jovem aprendiz do diabo, né, escrevendo cartas pro diabo e o diabo dizendo, aí ele vai lá, putz, cara, eu chego pro diabo, agora consegui uma guerra, eles vão se matar, não sei o que, e o diabo diz, cara, não fica tão feliz, velho. Porque na guerra os caras vão lá, sofrem, passam por cima e entendem o valor do amor, o valor das coisas, saem mais forte, a fé se fortifica, se fortalece, né? Então, assim, são coisas que... É bem legal esse livro aí, mas acho que é na mesma linha desse teu aí. Vamos falar um pouco de Espírito Santo, cara. Vamos lá. A gente começou com ela já, tu já falou que tem 18 anos, mas conta um pouquinho da tua história agora, cara, porque eu acho que, cara, assim, aí a gente convive, eu e tu a gente não convive nada, na verdade, mas o Gabriel, que é meu sócio, sabe que eu sou um cara muito transparente. Eu acho, que foi uma das melhores aberturas que a gente teve dessas 160 episódios aí. E a gente já teve algumas celebridades aqui, pessoas que até o próprio General Mourão sentou aqui, que hoje está muito mal visto aqui no Sul, e eu concordo também pelas enchentes, eu acho que tomou más decisões. Mas era vice-presidente do Brasil, né, cara? Tipo assim, tu tem o vice-presidente do Brasil, tu tem uma hora de foco dele, toda a equipe de segurança dele dentro. Cara, foi uma experiência... Eu acho que ele é um cara de Deus, né? Então, assim, quando tu tá bem com Deus, ele deve ter as razões pelas quais ele não veio aqui na hora da enchente, ele não veio nada. Vai saber, a gente nunca sabe, né? Então, sim. Teve aqui no episódio número 100, me esqueci também, escritor... do Carpinejar. Então, mas, assim, de troca de livro, que é coisa que eu faço, de repente até por... Não surgiu o papo e eu não fui levar, não soube conduzir, mas foi uma das melhores aberturas que a gente teve até agora de episódio. Mas vamos contar um pouco da história, da tua história, cara, pra galera entender quem é esse cara que hoje tá estudando, né? A religião, enfim, a verdade das coisas, né? E a bondade e a maldade. Mas da onde esse cara veio, que leu muito empreendedorismo e agora tá... Vinhas assim, tu quer a história desde das fraldas? Ou... é isso aí. Assim, colégio, família, o que tu entende hoje que te levou aos caminhos de empreender, sabe? Pra galera contextualizar e entender que todo mundo tem sua história, todo mundo tem suas dificuldades. Eu sempre falo desde o começo, né? As grandes perguntas que eu recebo dos episódios é por que, quando e como? Por que decidiu abrir? Como tu abriu? E por que tu abriu? Sempre essas grandes coisas assim. Tá, mas como é que tu resolveu agora que não vai ter mais loja, que vai ter mais... Agora tu vai acelerar e vai ter 200 lojas. E não... Como é que foram esses processos? Mas é importante entender a essência, assim, da onde tu vem, da onde são a tua história. Resumindo, assim, né, Vinhas? Eu sou... e tem a ver com empreendedorismo, tudo, né? Eu sou bisneto do AJ Renner, né? Quem fundou a loja Renner, né? E todas as empresas, enfim, quando a Jota quando ele morreu, ele tinha 18 negócios com o nome Renner, né? Então, imagina um cara que saiu do nada e que, quando morreu, tinha 18 negócios, tinha tintas Renner, porcelana Renner, loja Renner, feltros Renner, enfim, 18 negócios diferentes. Era um empreendedor, assim, surreal, né? Uma coisa, fora de contexto. Até no Instituto Caldeira tinha um museu, espero que eles consigam recuperar o museu todo, e é um cara a se estudar, assim, do Estado, né? Enfim. E aquele ditado, sangue não é água, né? Eu acho que ele pode ser verdadeiro, né? Para muitas coisas ele é verdadeiro. E assim, o empreendedorismo, né? Ele sempre teve na minha veia, né? Esse tempo até tava... A gente chega com 46 anos, 47, vou fazer esse ano. A gente começa a enxergar um pouco o fim da linha deste plano aqui, né? E tu começa a te questionar, né? Putz, será que... Né? Como é que seria o Andrés numa empresa? Como é que seria o Andrés cara, como funcionário? É quase diário isso. Né? Pois mas os caras bons são assim, né? Eu acho que a gente ter essa inquietude, né? Para encontrar a nossa vocação, eu acho que é super importante. Enfim,
Por que eu tava falando agora? De empreendedorismo. O empreendedorismo da veia, né? Enfim. Isso. E, cara, não adianta, é minha vocação, né? Desde pequeno, a minha vocação era empreender, né? Eu, quando tinha, enfim, 10 anos, eu começava a andar de skate. Aí fazia lixa de skate, vamos fazer uma lixa. Começou a botar umas tintas, assim, jogava as tintas na lixa, as lixas ficavam iradas, começou a vender as lixas de skate no beco, lá onde a gente morava. Uhum. Aí, cara, aí começamos a lutar full contact. Aí o vizinho lá, acabou, o zelador saiu do nosso prédio, era um prédio pequeno. Disse, vamos pegar a casa do zelador, né, que era dentro do edifício, vamos fazer uma academia de full contact. Aí começamos lá a fazer a academia de full contact. As coisas começavam assim, depois a gente desistia, enchia o saco. E tem esse problema também no empreendedor, né? Quando a coisa começa a ficar muito quando começa quando começa a ir para a rotina. Para a burocracia. Eu que sou empreendedor muito empolgado com os inícios, né, com os meios também, com os fins, é óbvio, mas assim... Quando entra no... mas vamos fazer uma coisa... o diferente me atrai muito, né? Enfim, então... mas, cara, aí minha avó vendeu a casa dela, fizemos uma puta festa lá. A banda, comecei a tocar com meu irmão, de repente, cara, nós vamos parei até de trabalhar um tempo pra tocar, vamos virar Rolling Stones aqui. Então, tu sempre sonha grande, né? E sempre quer empreender, né? Então, empreendedorismo sempre foi a minha... natureza, né? E provavelmente o plano de Deus comigo foi esse, né? É empreender. Então, essa essência sempre foi muito forte, né? Graças a Deus, eu na faculdade fiz análise de sistemas, né? Que é uma faculdade técnica, administração com ênfase em análise de sistemas. Escolhi na fila da faculdade, tava eu, um amigo meu lá, eu ia fazer administração. Pô, Alemão, olha aqui, isso aqui, ó, na PUC. Análise de sistemas, negócio com informática, não sei, de repente é legal. Bota esse troço aí, então. Assim que o cara escolheu. Eu fiz o mesmo curso, cara. Mas eu não terminei. Quando eu passei em matemática 3 e tinha uma que era de programação, cara. Algoritmos. E aí, o 2 que eu aprendi a fazer, era DOS, eu nem sonho que é o DOS. Sim. Quando eu aprendi o DOS a escrever a fórmula da Bhaskara, eu disse, posso largar. Passei em matemática 3 e algoritmos, aí eu troquei, fui pra direito, aí fiz administração. Mas eu conheço bem esse curso aí. Mas é por sorte, porque eu acho que isso que falta às vezes no empreendedor. O cara sonha, o cara vai, não sei o quê, e se ele não tem o outro lado do cérebro, né, que é método, processo, né, matemática, né, bem forte, eu acho que os caras às vezes se perdem, né, e não conseguem fazer de fato o negócio ficar de pé e tocar em frente. Então, mas minha essência sempre foi empreendedora, né? Me formei em análise de sistemas, trabalhei 4 anos como analista de sistemas, fazia tempo para banco, programador, 2 anos programador, depois comecei a ser analista e, enfim, vendia os sistemas que a gente desenvolvia. E até que meu tio me chamou para trabalhar na Têxtil RV, que é a fábrica que fabricava alfaiataria, né, para fazer terno, paletó, sobretudo, que foi o primeiro negócio que o AJ teve, né? Esse negócio foi que deu origem às lojas Renner. Então, o primeiro ponto de venda da loja Renner era um ponto de venda da fábrica, né? Era ali no DC Navegantes. O DC Navegantes, todo aquele complexo ali era... Cara, ele tinha... Que nem tu falaste que a gente acaba trazendo para dentro as coisas, porque é mais barato. Enfim, o velho trazia tudo para dentro, né? Ele tinha a ovelha, ele fazia o fio, ele fazia o tecido, ele tinha tinturaria, ele, né, fabricava e no final ele tinha loja para vender. Claro, outros tempos, né? Mas era muito vertical o negócio dele, era tudo ali no DC Navegantes, todos aqueles pavilhões ali eram os pavilhões da fábrica. E aí meu tio me chamou, né, tinha vendido a loja Renner fazia um tempo, me chamou para trabalhar dentro da Têxtil RV. Graças a Deus, minha vida profissional inicial, né, os primeiros 5, 6 anos de trabalho, foram uma empresa que não era da família. Eu acho que isso aí é base, é vital. Quero que meus filhos trabalhem em outro lugar, se um dia vierem trabalhar conosco, porque eu acho que é muito importante a gente ter a noção, né, não que um herdeiro não pode ser preparado e trabalhar dentro da empresa, mas eu acho que é importante ter a noção de como é ser funcionário, como é ser, né, ou trabalhar numa outra empresa, enfim, né, eu acho que Concordo muito. Acho que é vital isso aí. Acho que a pressão assim, né, o cara pode fazer um meia-boca sendo da família, né, mas se tu quer ser alguém mesmo, tu sendo da família, dentro da empresa familiar, talvez seja mais difícil, porque todo mundo, o cara tá ali porque é filho de não sei quem, então realmente tu tem que ralar muito para se provar profissionalmente perante os demais, né?
E foi esse caminho que eu tomei ali dentro da Têxtil, dentro da fábrica. Era uma fábrica que fabricava terno para todo o Brasil. E tinha parado um pouco de fabricar para fora, era um negócio deficitário, altamente deficitário na época, né? Quando se vendeu a loja, meus tios foram para dentro da fábrica para tentar dar um jeito naquilo, né? Tinha um lado emocional, que era o primeiro negócio da Jota, enfim, né? E como a Renner dava resultado, ali dava prejuízo, eles meio que se equilibravam a coisa, iam tocando, fornecia para a loja também, enfim. E aí, quando a gente entrou, tinha só aquilo ali. Eu entrei na parte de sistema, mas rapidamente era um negócio familiar. Pelo sistema, pelos dados, a gente pega tudo, né, cara? Então, enfim, vendendo traje mais barato que o tecido, né? Então, uma série de coisas ali que tu pega. Eu me lembro que eu entrei, assim, comecei a mexer no sistema, os caras começaram a se agitar, assim, sair da fala, não, tô indo embora. Eu acho que é porque eles viram que a gente ia descobrir coisas ali, né? Uhum. Então, enfim. E aí comecei a trabalhar lá. Veio uma pessoa a trabalhar comigo, um técnico uruguaio, depois virou padrinho meu de casamento, né? E depois hoje eu não tenho mais muito contato, mas enfim, é um cara que conhece muito vestimenta, foi para lá e eu me grudei no cara, né? Nesse momento o comercial tinha saído, né? E aí eu vou assumir o comercial, gostava de vender, enfim. Me grudei nele para aprender de alfaiataria mesmo, terno, paletó, calça de alfaiataria, etc. Hoje sou apaixonado por moda. Moda tem uma coisa muito legal para quem é do empreendedorismo, que é uma oportunidade muito grande, né? Porque é subjetivo, né? Uhum. Esse produto aí, se eu trocar o bordado, a cor do bordado do oca por um azul, que eu já fiz, né, vai vender 70% a menos, eu vou ter que vender pela metade do preço que eu vi nessa camisa desse jeito, né? Então, a partir do momento que tu entende essa subliminaridade, né, e consegue mudar, não é que o tecido é o mesmo custo, né, o forro tudo é o mesmo custo, né, só que tu bota ali o ocre em vez do bordado, do azul, né, e a peça dá uma vida e tu consegue vender com uma margem muito maior. E tu acha isso, né, te sacia de ter, entre aspas, tá, um negócio? Como de não te querer ter agora uma loja de uma empresa de mesas? Tu acha que essa troca de moda te dá essa saciedade? Cara, eu tava pensando nisso hoje de manhã, porque e volta e meia eu me pergunto isso, né? Cara, será que tu conseguiria... Porque eu gosto de empreender, né? E a moda hoje, sou apaixonado por moda, gosto de produto, adoro tecido, forro, enfim, gosto de visitar fornecedor, gosto, enfim. E aí, mas eu gosto mesmo, meu negócio, minha veia é empreendedora, né? Gosto de vender, gosto de abrir franquia, vender loja, atacado, abrir canal de venda, falar com o representante, tocar, enfim. Esse é o meu negócio. Então, gosto de fazer resultado, gosto de fazer dinheiro, gosto, né? Vai. O que... Ontem uma esposa de um amigo tá abrindo uma empresa. Uhum. Ela tá com a empresa, ela saiu, ela tinha um alto salário como executiva e agora eu vou abrir a minha. E aí ela me ligou e disse, Vinhas, tu conhece um monte de gente, tal, não sei o que lá, eu preciso de um comercial. E eu, tá, pra que tu quer comercial? E ela assim, não, porque eu tenho vergonha de vender, mas eu sou muito bom no que eu faço, então ele vende, eu faço assim, quanto vai pagar? Não, é por comissão. Eu disse, disse, olha só, já fui tu, 1000 anos atrás. E eu descobri uma coisa, que se eu não... Eu só fechei patrocínios e grandes coisas a partir do momento que eu botei a minha cara. Uhum. Porque tu vai passar uma fase agora que eu vou te apresentar, porque eu vou botar no meu Instagram, vai aparecer 10 aí. Uhum. Eles vão dizer que vão te vender. A tua comissão já é baixa. Então, assim, tu não vai conseguir cobrar ele porque tu não tem salário. Uhum. Tu vai te esconder mais ainda durante esse período, até tu descobrir daqui a 6 meses que ele não vendeu nada. Uhum. E tu vai ter uma frustração lá daqui a 6 meses. Uhum. Ao invés de tu atacar essa tua dificuldade agora, que é realmente dizer que tu é foda no que tu faz e dizer, bater lá no André Espírito Santo e dizer assim, cara, eu vou resolver o problema que ela tá falando. Só não vou dizer o quê, porque ela não ficar muito. Sim, sim. Mas eu queria a tua opinião, já que tu tá... Já deu ela, né? Porque tu já falou que gosta de vendas e tal, e de estar na frente da empresa, mas eu queria que tu desse qual que é a tua visão sobre assim, cara, eu quero ter uma empresa de cuias, mas eu quero botar alguém para vender e eu quero fazer as coisas. Cara, eu acho o seguinte, né? Eu acho que a gente tem que... Diferente de algumas marcas, até marcas que ficaram grandes, até maiores que a gente... Tem marca que surge do marketing sem ter uma base firme de produto, né? E mas rapidamente ajusta o produto, porque é o produto no final que tu vende. Então, assim, eu acho que é difícil tu ser as duas coisas, né?
puta especialista no produto, design, que fica viajando aqui na caixa, não sei o que, cara, acho que tem que ser mais para cá, mais para lá, mais para cá, né? Então, assim, de tu ser um técnico fudido de produto e tu ser, ao mesmo tempo, tu ser um puta comercial, né? As pessoas que foram assim, mesmo sendo muito boas em produto, elas tinham um cara lá que era o Deep, né? Vamos lá, o Steve Jobs tinha o cara lá, como é o nome do designer dele lá, que é um pica, cara. O cara é pica, né? Puta, esqueci o nome. E o cara é um puta de um designer. Né? O Steve Jobs quando ele voltou para dentro da Apple, depois ele saiu, né? Depois ele voltou, quando ele voltou, ele entrou lá e ficou um mês lá falando com as pessoas e soube identificar esse cara que estava perdido num cantinho fazendo uns desenhinhos. Não, esse cara aqui é o Ivy. John Ivy, eu acho, Ivy. Soube identificar o cara e disse, não, esse cara aqui é o pica de design e se viu pelas coisas que ele viu, soube enxergar naquilo, né, o valor. Né? Então, acho que esse é um grande valor do empreendedor. Eu acho que é mais difícil um cara super técnico, que só está aqui dentro do produto, se tornar um empreendedor, né, de sucesso. Né? É impossível, se ele não tiver uma força de muita confiança no comercial, eu acho que é impossível. Né? Sei lá, um marido que venda, um primo, alguém que realmente está muito ligado a ela, né, que vendo nesse caso é tua prima, tua amiga? Não, enfim, é uma pessoa. É a esposa de um grande amigo. Meu padrinho de casamento. É muito mais fácil a gente ter alguém. Eu acho que é mais fácil o cara ser comercial, empreendedor, né? Saber se relacionar com as pessoas, saber vender, enfim. E então achar uma pessoa técnica de produto, né? Né? Como fez Steve Jobs, como fizeram vários outros, né? Do que tu ser, do que o contrário, né? É mais difícil esse outro lado. Eu acho que não é possível também é o meu ponto de vista, porque eu sou mais comercial. Então assim, e tem uma coisa também que se distorce, né, cara? Eu acho que o comercial sem verdade é um comercial fake. Então, como é que o comercial pode ter verdade? Se ele já furdou lá na técnica, entende? Eu entendo um terno do avesso, do contravesso, né? Eu conheço o produto, por isso que eu acabo me tornando um bom comercial. Né? Mas também conheço varejo, conheço loja para poder vender franquia, né? Então, assim, eu sento na mesa do franqueado, ele fala A mais B mais C, eu já entendo se ele está no ponto de venda, se ele não está, né? E sei contra-argumentar não, franqueado a gente não contra-ataca, a gente argumenta, né? Para o que ele pode fazer melhor para vender ainda melhor, né? Então, assim, eu acho que é muito importante para o comercial estar dentro lá, né, do produto, ter passado um tempo pelo menos para depois, né, conseguir. Agora, eu acho que não é impossível, né? Mas enfim, e tem uma coisa, assim, eu contrato muito vendedor, hoje eu estou dentro do show de loja, a gente reestruturou a empresa e demos uma boa enxugada na retaguarda, enfim, mudamos dentro da ponta, tiramos, enfim, tinha pessoas muito administrativas na ponta, hoje na ponta só tem vendedor e gerente, né, não tem mais caixa, estoquista, enfim. E as supervisoras a gente tirou e eu estou dentro das lojas agora, a gente está com 5 lojas e o resto são 11, 12 franquias, né, e vende no atacado também, multimarca, tem em torno de 60 multimarcas que vende através de representante. E eu estou dentro do ponto de venda mesmo, né? E fico 2 dias no escritório, o resto só para dentro da loja, tocando. Então eu lido muito com vendedor, né? Contratação de vendedor, enfim, etc. E é difícil, não é impossível, mas tu pegar uma pessoa que é muito técnica, muito tímida, muito... não quero aparecer de jeito nenhum, e tu transformar essa pessoa num vendedor. O vendedor tem um pouco de vocação, é um pouco do plano de Deus para ti, né? Como tu foste formado, né? Então assim, não, talvez esteja escondido essa tua qualidade de vendas, né? Mas se tu não gosta, o que é vendedor? Cara, vendedor tem que gostar de servir, tem que gostar de ser humano, sentar aqui e falar com o Vinhas, cara, me conta a tua história aí, eu quero ouvir tua história porque me interessa por ti, né? Então, basicamente é isso, eu gostar de pessoas. E se tu levantar aqui porque a tua cadeira tá ruim, eu vou oferecer minha cadeira para ti, né? Porque eu tenho o cacuete de servir a ti, né? Então, essas duas coisas, assim, e gostar de fazer isso, né? Eu acho que, eu sempre falo para a galera de vendas, trabalho de vendas é um trabalho muito dignificante, ele realmente melhora o ser humano, principalmente um trabalho de venda na ponta, porque tu tá exercendo o dia inteiro, né?
o fato de servir, né? Tu tá sendo, volta e meia, entra um cliente lá meio, né? Boçalzão lá, o cara começa a te humilhar, enfim, tu tem que engolir aquele sapo e saber se humilhar, né? Pensando no iogurte das crianças, claro, sempre se respeitando, né? Nunca, enfim, chega um momento que tu tem que te posicionar, mas é um trabalho que faz evoluir o ser humano, né? Um trabalho de vendas, principalmente esse de venda de chão de loja, né? Porque tu tá constantemente vendendo o tempo inteiro, entra gente, vende, a gente daqui a pouco mais na retaguarda, ou vender uma franquia, é um trabalho mais longo, né? Um processo de venda maior, mas como um processo de venda curto, assim, eu acho que tu tá o tempo inteiro vendendo, servindo, né? Se interessando pela pessoa, enfim, e a venda acaba sendo uma consequência, assim. Beleza, boa. Mas a gente tá, na tua história, a gente tava lá agora na Têxtil ainda, que chegou o Uruguai? Sim. Aí tu colou no Uruguai? Colei no Uruguai, aprendemos de terno, aquela coisa de terno, casaco, enfim, sobretudo, etc. Comecei a viajar, das tecelagens italianas, enfim, viajava para fazer pesquisa, né, de moda, e depois vinha aqui e sentava com, sei lá, o dono da TNG na época, o dono da Aramis, né, a Bruxel, Loja Renner, C&A, TNG, enfim, desenvolvia as coleções junto com os estilistas, né, coleção de alfaiataria, né, e aí entregava, né, uma parte da fábrica atendia private label e outra parte da fábrica atendia, me chateava ficar muito na mão desses, ou seja, sem a nossa marca, sem a nossa etiqueta, porque tu fica muito refém, né, deles e vinha o interesse, a ansiedade de fazer uma marca própria dentro da fábrica mesmo, né, onde a gente poderia talvez cobrar com uma margem mais alta, enfim. A gente tinha uma rede de representantes que vendia, né, já vendia uma marca da fábrica antiga, enfim. Tinha um recall, porque antigamente tinha os ternos Renner, tinha revendedor Renner no Rio Grande do Sul inteiro, enfim. Mas isso terminou, né? Tinha um recall da fábrica, enfim. Tu não entrava assim, né? As pessoas te recebiam, enfim. Só que tu não tinha uma coleção de marca, né? Nesse meio tempo entrou meu irmão, né? Meu irmão estava fazendo faculdade, enfim, gostava de marca, cavaleira, não sei o quê, enfim, entra aí, vamos trabalhar junto, enfim. E ele ficou na parte mais de estilo, né? Pegava... Enfim, me ajudava na parte dos tecidos, etc. Tal. E a gente viajando para fora, assim, começou a enxergar que, cara, a alfaiataria... E nós éramos, assim, um ponto fora da curva, porque a gente estava dentro da alfaiataria, né? A gente estava dentro de uma fábrica de alfaiataria, que é um negócio... terno, né? Acho que ainda é hoje, mas na época era muito mais. Era visto como uma coisa super careta, né? Então, a alfaiataria era sinônimo de caretice, né? Uhum. Eu me esqueço, eu não posso falar mal do concorrente, que não vou falar. Uma vez mas um concorrente? Não vou falar. Uma vez eu estava caminhando na Padre Chagas, na época eu tinha dado bia ali, caminhando na Padre Chagas, todo de terno, eu ia trabalhar de terno na fábrica. E o cara olhou assim, pô, cara, tá fazendo propaganda pra tal cara, que era uma marca super careta, né? Uhum. Nada a ver, porque eu tava todo de terno, né? Então, visto como uma coisa assim, super careta, né? E a gente viajava, naquela época não tinha... A internet não era tão... As redes sociais não eram tão fortes assim. Tinha nada. Tinha que viajar, eu acho, para enxergar o que estava acontecendo lá fora. E tu via lá na Inglaterra os carinha com terninho, tênisinho, né? Gurizada indo trabalhar, saindo do trabalho, tirava paletó, né? Tirava gravata, ficava despojado. Então, a alfaiataria... Aí tinha os Beatles, né? Tinha, enfim, Beatles mais antigos, mas, né? Rolling Stones, aquela coisa, alfaiataria mais cool, né? Então, a gente viu uma oportunidade aí, enquanto em paralelo, né, o homem procurando, né, se preocupando mais com o corpo, se preocupando mais com a vestimenta, com aquela história toda, né, e a gente viu uma tendência de, enfim, sofisticação do gosto e conhecimento mesmo do homem para querer se vestir um pouco melhor, enfim, e a gente via que a alfaiataria, que era uma fábrica que a gente estava, a alfaiataria como um todo no Brasil muito, muito velha, muito, né, visto como careta. Naquela época tinham 4 boas fábricas no Brasil, ponto. E todas as fábricas eram os tiozinhos, assim. Tu pedia para mudar a modelagem, não, mexia na modelagem, então, né, era muito complexo. Então a gente começou a desenvolver uma coleção dentro da fábrica com uma pegada mais jovem de alfaiataria. Então eram os ternos com os forros diferentes, que é os ternos que hoje tem no Espírito Santo. Uma modelagem um pouco mais slim, uma pegada mais de jeans, um corte mais de jeans, não era aquelas calças grandonas, com prego, enfim, né? Uns casacos mais cool, com uns feltros diferentes, né? Começou a desenvolver isso dentro da fábrica, né?
E aí a coleção tinha lá 50 itens super caretas, que era o que a gente já vendia, e uns 10 itens, assim, que eram os mais cool, assim, com os tecidos diferentes aqui, e largava na mão do representante. Eu viajava com os representantes na época, sentava na frente do lojista, ficava 2 horas falando dos 10 terninhos diferentes, sei que e 15 minutos falando desses, tem esses outros aqui que tu compra sempre. Aí qual que tu acha que era o que a gente mais vendia? Os antigos. Os careta. Porque isso não é meu cliente, não sei o quê. Puta, que merda. E quando a gente vendia, o que acontecia? Quando eu vendia os ternos diferentes. Nem imagino. Ou reclamação. Não vendiam, cara. Ficava na ponta, não girava, não vendia. Porra, como é que pode? Então tem... terno é muito mais legal, enfim, nós estamos loucos aqui, que a gente acha que é legal. Não, e tu via lá fora os ternos, super a ver com o que a gente via lá. A gente com uma descendência europeia também, né, que eu acho que é forte aqui. Enfim, o gaúcho, como um gaúcho, ele tem toda a pilcha do gaúcho, né, ele se preocupa com a vestimenta. Como é que não roda? Enfim, cara, aí o ponto de venda estava errado, né, o vendedor da loja não tinha nada a ver, o som que tocava na loja, cara, um troço nada a ver, careta, às vezes ficava lá, aí tu entrava na loja, tava rodando na Olimpíada, agora tá rolando as Olimpíadas, então um Jornal do Almoço rolando lá, e os caras que não vendem terno, enfim, né, aquela loja clara, com enfim, branca, com música, e a gente, cara, não, realmente é o ponto de venda que não tá funcionando. Naquela época, assim, a Têxtil, a gente começou a importar muito, eu viajava para a China, trazia terno de lá, revendia para esses clientes todos. Como é que é viajar para a China, cara? Como é que é a primeira vez? Esse capítulo aí vai mais um... Não, porque assim, eu tenho amigos que... Eu nunca fui pra China. Cara. Minha coisa mais louca que eu fiz foi ir pra Rússia, mas... Triste, não sei. Eu não... Lado pessoal, o lado empresarial é incrível. Imagina pegar uma freeway a gente ficou, a primeira vez que a gente foi pra Xangai. Minha esposa grávida foi junto, cara. Que a gente tinha uma amiga que tava morando lá. Grávida do meu primeiro filho. Foi junto, ficou lá. E ela ficava em Xangai e os caras das fábricas... E a gente mapeou daqui, eu não quis ir através de trader. Então tinha um amigo meu, malucão, que trabalhava na exportação na época. E aí o dólar baixou horror e disse, agora não vamos exportar, mas vamos importar, vamos para a China. Eu sabia que a fábrica ia fechar, né? A gente ia parar as operações ali. Cara, cenário brasileiro, econômico, tributação, não precisamos entrar nesse assunto, né? Mas mesmo a gente fazendo todos os esforços ali, não era uma coisa viável. Um abraço pro Haddad agora, né? Digníssimo ministro. Quem fala. Bom, enfim... esse é outro Vinhascast. E aí, cara... perdi. Esposa grávida na China, não sei o quê. Chegamos lá e os caras nos pegavam e a gente ia viajar. Durante a semana, os caras nos levavam pro interior. Cara, imagina pegar uma freeway assim, e isso faz 18 anos, foi um ano antes da gente abrir Espírito Santo. Ou seja, a China já deve ter desenvolvido muito nessa época. Né? Sim, cara. Sim, eu fico imaginando até a língua, né, cara? Tipo assim... Não, cara, era bizarro. A gente chegava assim, chegava lá no interiorzão, né? Então a gente foi direto no fabricante. A gente via por aqui, naquela época já tinha internet, o cara mapeou daqui, ficou na fábrica mapeando todos os processos dentro da fábrica, ele ia fazer controle de qualidade lá. E foi uma época muito difícil da minha vida empreendedora, porque eu tinha muito apego a todas as pessoas da fábrica e eu sabia que aquilo ali em algum momento ia acabar, né? Mas graças a Deus, cara, só fazendo um parênteses nessa história da China, passou uns 2 anos, assim, eu trabalhando com o Espírito Santo, e um dia eu fui visitar uma fábrica aqui perto, porque quando a gente teve fechado, demitir todo mundo, uma tristeza, enfim. 2 anos eu fui visitar um fabricante de calça aqui, e todas as pessoas boas, as costureiras boas, a gente tinha, cara, 600 costureiras, todas empregadas. Cara, 600 costureiras. Todas boas empregadas. Não, a gente já teve 800, né? A gente deu uma reduzida, mas quando a gente fechou, nós estávamos com 600. Cara, é muita gente. É muita gente. É muita gente. É uma loucura. Cara, só pra ter noção, quem me segue sabe que eu fui militar durante 7 anos. 600, cara, é que tem num quartel grande. É um quartel grande, tipo assim. É o que tem aquele lá da PUC ali. Não, na PUC tinha 400 pessoas. Cara, 600 é muita gente. Costurando. Só as costureiras. E mulheres, né? Adoramos ela, não vivemos sem elas, mas 600 mulheres. Sim, gerindo o dia a dia. É uma loucura. Enfim. Mas visitei essa fábrica e todas as boas estavam lá empregadas. Então, depois daquilo, cara, a gente fica mais
tranquilo um negócio quando a gente tem que desligar uma pessoa que, por alguma razão, naquele momento ali não está funcionando, porque a gente sabe que ela em breve vai encontrar outro emprego se ela tiver valor, então acho que isso foi bem legal. Mas, enfim, aí fui pra... Aí os caras nos levavam pro interior, cara, nós chegava, era eu, meu irmão e esse malucão. Esse malucão tem um olho azul, gente fina, Patrick, né? Até hoje, super amigo, enfim. O meu irmão é um pouco mais alto que eu, brancão, assim, né? E eu tô ali também, cara, de alemão, enfim. Cara, nós caminhava nas cidades, assim, no interior. Os caras ficavam olhando assim pra ti. Ah, que é isso aí? Parecia uns ET, uns astronautas, assim, uns troços, pá, velho. Aí chegamos no hotel. No primeiro dia a gente chegou no primeiro dia. Eu gosto de falar no primeiro dia. A gente sempre se lembra do começo e do fim, né? Por isso que nas lojas tem o cara ali te dando oi, depois te dando tchau, enfim. E aí chegamos na fábrica, visitamos a fábrica lá toda, uma fábrica incrível, chão de mármore, cara, é surreal. Melhor maquinário que tu pode imaginar. Aí os caras são escravos, as pessoas trabalhando, a gente fez um puta mapeamento. As mulheres eu trabalhava de show de fábrica. Eu sabia o que era uma pessoa sofrida. Cara, as mulheres estavam trabalhando ali bem, não tinha sofrimento ali. Estavam trabalhando bem, faceira, feliz. E tinha elas dormiam perto da fábrica, né? Trabalhavam até 5 da tarde, enfim, é um lance cultural. Né? A gente tem uma coisa assim, o negócio, porque eles trabalham sábado, trabalham domingo, é cultural, cara. Entende? Para eles não é um horror trabalhar sábado, não é um horror trabalhar domingo, eles estão fazendo, né, o que depois do horário eles têm o lazer deles lá, eles têm as férias chinesas que fazem. Claro que depois eu entendi que tinham fábricas de fachada e fábricas mais hardcore. E tem essa coisa que a gente tem que ficar atento quando faz negócio com a China, né? Mas enfim, hoje a gente não está trazendo nada de lá. E aí, cara, chegamos no hotel, chegamos na fábrica, sentamos com os caras lá, beleza. Primeiro a gente senta na sala de reuniões, tá os 3, e tinha um cara só. O cara não começa a reunião quando não tem 3 também, né? Aí te entrega o cartãozinho assim, tu tem que se abaixar também, te entrega o cartão, parece que tá entregando a tua alma pro cara, entrega ali, pega. Tudo muito estranho, sabe? Assim, que loucura. Beleza, acabou a reunião, fomos pro restaurante. Cara, aquelas mesas redondas, assim, né? Primeiro, na entrada... E eles falando mandarim... mandarim, de vez em quando tinha um tradutor. A reunião também, tradutor. Tu falava inglês, o cara chamava um capanga lá... Tá, o cara entendi, beleza. Mas muito estranho, tudo estranho. Aí chega num restaurante, cara, uma mesa redonda, assim. Antes, chega na entrada, assim, os bichos ali, né? Uns bichos na hora, o que é esses bichos? Não. É que tu pode escolher uns bichos aqui, que os bichos matam, depois comem. Um troço meio gozado, tá? Puta merda. Aí uma mesa ali rodando, cara, tu vê uns olhos, tu vê uns troços. Isso é China hard, né? Hoje, o Xangai é internacional, né, velho? Tem os dois lados, né? Mas a China mais China mesmo. É tudo diferente, é um costume diferente que a gente não... Na nossa cultura, isso aí. Cultura. Tu né? definiu bem, cara, é cultura de lá, não tem que discutir. E aí que nem tu toma chimarrão. Pois é, cara, tem um lugar do mundo que vai... Meu Deus, cara, toma um negócio quente no verão. Exato. Porra, exato. É isso aí. Exato. O cara rodando a mesa, assim, de repente, meu irmão fazendo de conta que tá comendo, né? Meu irmão é chato pra comer. Ele disse, o cara não vai comer, nós. Eu e meu amigo morrendo de rir, né, cara? Tinha uns taipei que eles chamavam. Tipo uma vodkazinha assim, cara, eu virava aquilo e comia. Virava e comia porque pra conseguir engolir, né? Meu irmão ali, eu não conseguia, só botar pros lados, não comia nada, cara. Disse, espalhava no prato. Os chineses viram, cara, giraram, de repente, pararam a mesa na frente dele com um bicho assim. Ele disse, cara, eu vou ter que comer esse treco. Tipo assim, agora tu vai comer, cara. E é super importante, assim, né? E a história da janta, sei lá, passou um preço $20, tu janta com o cara, faz a social, isso aqui vira 12, né? Então esse relacionamento com eles, para te ver o elo de confiança para eles, varia no preço na hora, né? Coisa que a gente brasileiro não tem tão, né? O preço para qualquer um é 20, se ele cria o elo de confiança contigo, vira $12, enfim. Então, é isso. Aí fomos pro hotel, chegamos no hotel, meu irmão disse, pelo amor de Deus, quero uma água. Chega um copinho de água quente, cara, assim, são coisas assim. Aí no outro dia ia pro café da manhã, o café da manhã vai ser bom. Aí correndo, chegava lá, cara, os caras comendo um cheiro de tempero, assim, uns molhos com umas massas. Não, cara, realmente é uma coisa... É um desafio, assim, né? Mas nível de competência é assustador, né? Na época, assim, a gente saía, como falei, uma freeway com, sei lá,
7 horas andando e uma fábrica mais linda do lado da outra. E tu passa por pontes e portos e navios e, cara, tu olhava aquilo ali e disse, cara, pra parar isso aqui só com uma... Me lembro uma vez que a gente estava no táxi, se olhando e falando, uma guerra mundial, isso aqui não tem, né, cara? Não tem como parar esses caras aqui. É uma máquina, assim, incrível, com uma cultura de trabalho completamente diferente da nossa. Ou seja, eles trabalham mais, né? Uma coisa que que falasse, cara, daqui a pouco vai ter uma guerra civil, porque os funcionários estão ali, né? E tem cara ficando rico lá. Todas as fábricas, metade do governo, metade do... tem um empreendedor, mas o governo é dono de metade da fábrica. Não sei se isso é assim ainda. Né? Na época era assim, era obrigatório. Sempre tinha um cara do governo junto nas fábricas. Então, enfim, eles vendiam a $12 para nós, mas vendiam a 50 para o uniforme, né? Do país. Então, era um dumping que não aparece, né? Mas o troço indo e desenvolvendo, enfim, etc. Então, e realmente, para parar esses caras é uma questão, assim, que... Eu não sei. Não, 18 anos depois, né? Tá aí o que é. Tudo bem que volta e meio um grande empresário some, né? E ele volta. Os que voltam meio alinhados com o que tinha que estar alinhado, né? Eles voltam meio. Falando o que deve ser falado para eles lá. Mas como, né, cara, os caras estão há um pouquinho mais de tempo aí, né? Do que a gente. Eu tenho muito medo, assim. Tenho muito medo da China. Porque é um pessoal que... Cara, eles não gostam das mesmas coisas que a gente gosta, né? Então, eles se importam com coisas que a gente não se importa e não se importam com coisas que a gente se importa muito. Então, um mundo ruled by China é uma coisa meio assustadora, assim. E eles têm uma questão de poder, de revanche, né? A China era o centro do mundo, então vamos transformar a China de novo no centro do mundo. Meio... Cara, aqui a gente vai viajar de novo assim, mas é que eles, os muçulmanos, assim, os muçulmanos já nos tomaram, né? Me entendam bem aqui, né, gente? Mas assim, por quantidade, né? Quando tem 3 filhos e pra nós aqui meu Deus, o cara tem 3 filhos. Cara, 3 filhos estão começando a família, né? Tu pega a população muçulmana no mundo, cara, tem países aí que já não tem mais tantos... ou mais do que a própria população. Isso é assustador também. Exatamente. Então, é mais assustador. E é a mesma coisa. Não gostam das mesmas coisas que a gente gosta. Os valores tratam as pessoas de um jeito que a gente não trata. Cara, aí o assunto vai... A gente ficaria aqui... Aí sim, é mais um podcast só sobre para onde vai o mundo, né? Para onde os nossos filhos... que nem eu tenho primos com cidadania... Primos de primeiro grau com cidadania italiana. Ou seja, eu tenho todos os documentos, eu tenho tudo, é só eu entrar e pedir. Eu tenho também. Ainda vou ter o direito, né? Demora, hein? Começa agora. Mas assim, tem advogado, agora tem um negócio tu entra com processo direto lá, né? Na Itália. Um advogado é italiano. Então ele processa lá a embaixada aqui. Sim. Que demoraria aqui, tá demorando. E no Brasil, a embaixada do Rio Grande do Sul, por óbvio, é a que mais demora, porque é onde tem mais concentração de descendentes italianos. Mas aí, indo por lá, 2-3 anos. Que bom. Agora tá bom, Itália. Só que daí é o seguinte, meus filhos têm 1 ano e 3 anos. Cara, daqui a 10 anos, o que vai ser a Europa, cara? Outro assunto que a gente vai, né? Que vai, daqui a pouco, cara, daqui a 10 anos, daqui a pouco o negócio tá aqui, se Deus quiser. Mas vamos seguir, cara, vamos seguir lá aqui. Deixar eu e tu que eu vou ficar a tarde inteira. E aí nós tava lá, fazíamos terno, não sei o que, não vendia. Quer mais um café, mais uma água? Eu quero uma água, com café. Aí... Peraí, então, já que tu vai, eu vou te dar aqui, eu tenho 2 presentes pra ti. Olha só. Tem um aqui pra ti. Esse aí é um presente aqui do nosso podcast. Olha só, muito obrigado. Esse aqui, cara, acertaram o sobrenome aí, cara? Acertaram. Show de Olha aí. E esse aqui, cara, é do nosso novo parceiro aqui dos estúdios Combo e do podcast. Né, uma cuia bem Galdéria. Da Termolar. Termolar vai ser a nossa nova parceira dentro em breve. Eu tenho um spoilerzinho, né, Gabriel? Não sabia nem se podia falar, mas tá aí. E agradecer já nossos patrocinadores, vou começar, né? Legal. Te agradecer aqui a nossa parceria, né, Andreas? Que a gente tá... cara, eu acho que a gente tá há 3 anos nessa parceria aí já. Sou um defensor da marca, já era um fã da marca. E agradecer o pessoal lá da loja do Moinhos. Cara, os caras são fenômeno. Eles chegam lá e sabem,
Vamos lá. Cara, eu chego lá com o maior paciência, tento não atrapalhar nada, né? Pra não... Sim. Pô, vai vender, né, cara? Uhum. Mas, cara, é muito legal o quanto a tua marca agrega e aumenta o nosso valor de percepção. Uhum. Então, assim, ser um parceiro da Espírito Santo é uma garantia de qualidade. As pessoas assim, da Espírito, tal, não sei o quê. A galera tá sempre assim, e o cupom de desconto, e nós também quero ir. Então, assim... Não tem, não. Obrigado. Tem. Um café, velho, por favor. Obrigado. Aí, valeu, irmão. E aí, então, te agradecer também, já essa parceria. Cara, agradecer a Red Bull, nossa parceira aí desde o começo também, Academia Rafael Toro, Cadeirode, nessas cadeiras maravilhosas, e lembrar que a Cadeirode também não é só cadeira, que ela faz todo o mobiliário para escritórios. A Espírito Santo já falei, e a nossa... Vou te fazer um convite aqui. Eu sei que não é a tua praia, nem da tua família e tal, mas contando um pouquinho da nossa história rapidamente, né? A feijoada tá no 12º ano. Vai ser a primeira vez na história que ela vai ser num sábado, ela sempre foi domingo, e é a primeira vez na vida que nós vamos botar 20 mil pessoas. Que loucura. E aí nós vamos ter Belo, Turma do Pagode, Turma, Pichote, MC Daniel, e aí a estratégia, né? Conectar, um evento de 12 anos, a gente tem que falar com o público jovem, né, cara? Eu tô com 42 anos, sabe? Tô à frente da empresa ali, voltei agora, até esse outro papo, né? Cara, li Princípios do Rei Dalio, li o livro do Steve Jobs, cara, tem mais um que eu me esqueço sempre, de um fundador que sai, depois ele volta, mas tá cheio dessas histórias, né? E com os projetos que a gente tem. E Matheus e Cauã, que é sertanejo, dia 26/10. Mas, cara, estamos criando um espaço lá bem legal para ver, cara, para ver um pouco de empreendedorismo ali também, porque botar a cara a tapa aí, cara, após esse maio que a gente teve aí agora, sem aeroporto, logística de todo mundo. Acho que o YouTube não vai ter já, se Deus quiser. Se Deus quiser, então... O cara que é o marketing da Fraport esqueci o nome dele. Eles se acertaram com o Estado, não? A princípio, sim, né? Mas estão dizendo que dia 21 voltam os voos. Mas assim, quais voos? Quando começa a vender? Isso aí tudo é ainda uma incógnita, né? Você tem que estar afetando o Estado daqui mesmo, né? Tá louco? Você tá afetando o Estado? Bom, o show não teve, né? Tu pega todo o setor de entretenimento que fornece, o cara que faz o palco, o cara que faz o camarote, o cara da luz, o cara do vídeo, o cara não sei o que. A gente tem entendido menos música, eu tenho notado isso aí. Cara, não tem show. De novo, né? Não tem show. Tomaram a porrada com a pandemia. Não tem show. Então, assim, o cara que... o Toquinho, um beijo pro Toquinho da Master Palco, trabalha com a gente desde o começo. Os nossos primeiros camarotes eram da Master Palco, continuam sendo. Cara, ele falou assim, cara, eu tô 90 dias sem montar um palco. Porque o artista não vem, não chega. Não tem como tu trazer... E o artista, normalmente, ele tem um show no dia anterior. Então, se ele pousa em Floripa, por mais rápido que ele seja, cara, tem que descarregar toda a carga dele, botar em ônibus. Onde obra, cara? Floripa é longe. Cara. Não chega aqui no tempo do show. 6 horas não passa o show. Não passa som. Tu, como bom músico, né? Não passa o som. Então, cara, tem mas a feijoada tá de pé. Inclusive, tem os 2 sócios que estão em São Paulo agora arquitetando junto com uma empresa fretando avião, cara. Estão fretando um avião para trazer, para pousar aqui mais perto possível. Tem um efeito comunismo no muro também, né? Os caras ficam aqui, né? Não tem como sair também. Né? Sim. O pessoal tá viajando menos também. Né? Tá viajando menos, mas também, sim. Cara, tá viajando menos. Mas eu acho que também não... Pelo menos o que eu sinto, não tá compensando no gasto. Que assim, não teve muitos movimentos. Claro que o junho ali eu acho que foi um pouco mais forte do que normalmente, pelo menos historicamente, é nos nossos negócios. Porque daí tu voltou a realmente ir pra rua, a galera voltou ali a perder a vergonha de comprar na Espírito Santo, de ir no Amorim, lá no nosso restaurante, lá no Moinhos de Vento. Mas demorou um tempinho até essa galera... Junho foi ruim, julho foi bom. De voltar a entender. Então, eu acho que não tá tendo esse... Porque a galera tá... Cara, qual é o próximo a catástrofe? Tá levando pra Deus o livre. Mas assim, qual é o próximo... Só falta os aliens chegar. Qual é o próximo desafio, né, cara? Porque assim, pô... Mas a gente acredita. Quando deu o negócio, falando com o Luiz, ele disse, cara, se me falarem que os aliens estão descendo ali em São Paulo, hoje a gente acredita. Fácil. De tudo que tu leu e estudou, tu acredita nos aliens? Ah, cara, sei lá. Como é que construíram as pirâmides, então, cara? Pensando nisso. Cara, não, pra mim é pirâmide. Eu pego assim... Não, você nunca fui lá. Cara, eu nunca fui também. Eu não fui pra lá, mano. Eu fui pro México. Cara, tem uns alinhamentos que os caras... é que não, tu olha nesse furinho.
Quando foi construído isso? Ah, sei lá, 3 mil anos. Ah, não, tu olha dentro do ó e aqui bate naquela outra pedra, não sei o que, tá, agora é a época de plantar. Cara, porque tu olhou aqui? Cara, tem uns negócios muito absurdos. Enfim. Mas aí nós vamos chegar no final da tua história, cara. Sim. Nós vamos conseguir. Xangai. Xangai, China. Janta, tá bom, café da manhã. Tá bom, aí, é isso aí, cara. China é isso aí. Aí voltamos, enfim, fizemos um negócio lá. Enfim, mas tu perguntou como é que era a China, né? Bom, enfim, nós tínhamos a rede de representante que vendia na fábrica, né? E a fábrica a gente estava por fechar, enfim. Depois que tu começa a visitar na China, aí que estamos tentando na China, tu começa a ver que realmente não tem como competir com esses caras aqui dentro, onde a gente estava, nós não tinha benefício fiscal nenhum, dentro de Porto Alegre, uma fábrica com, imagina, dissídio coletivo em cima de dissídio coletivo, fazia tudo certinho, né? Todos os impostos pagava, é impossível, né? Não era viável. Mas nós mantivemos um tempo importando e distribuindo para esses caras aí, esses grandes, né? Mas ao longo, a primeira coleção da Espírito Santo a gente fez dentro dessa fábrica também, né? Então, quando a gente viu que esses representantes não conseguiam vender nos canais de venda que tinham de atacado o nosso produto, esse produto, essa linha mais diferente, a gente sentia, por outro lado, que, enfim, a alfaiataria não precisava ser careta, podia desconstruir a alfaiataria, podia ser, né? A gente enxergou aí uma oportunidade, né, de fazer a alfaiataria diminuir o atrito da alfaiataria para um público de espírito jovem. Basicamente, isso aí foi a linha, assim, de... Tu e teu irmão? Eu e meu irmão, né? Meu sócio até hoje, enfim. Ele não trabalha hoje no dia a dia na empresa, enfim, mas é sócio, a gente, enfim, conversa sempre, enfim, em reuniões, etc e tal. E aí montamos a primeira Espírito Santo, que era na 24 de outubro ali, que a ideia era fazer todo um ambiente propício para vender esse tipo de produto. Nesse momento, o único produto que a gente entendia era a alfaiataria, então terno, paletó, calça de alfaiataria a gente sabia fazer, o resto a gente não tinha ideia como fazia, né? Mas o terno, é mais fácil tu ver uma marca que tem no DNA a alfaiataria cair na hierarquia da roupa para fazer uma calça jeans, uma camiseta, né? É mais difícil tu ter uma marca de camiseta que quer fazer terno. Então, é sempre mais fácil tu cair do que tu subir, né? Então, porque o terno na vestimenta masculina é o item mais elaborado, né? Um terno tem 320 operações de costura, né? Então, é mais complexo de fazer, né? Então, quem faz um terno consegue aprender mais facilmente a fazer outros produtos. Claro que o jeans tem lavagem, né? Não dá para desrespeitar, enfim, a gente tem que... Todo produto tem a sua complexidade, mas no começo a gente não entendia, então a gente fez ali... Os ternos eram super legais, é o mesmo que a gente tem hoje, terno, paletó. A única coisa que a gente fez para descolar, assim, mostrar que era uma coisa diferente, a gente pegou os paletós e 70% dos paletós a gente meteu uma estampa de camiseta. Na época não tava esse minimalismo, assim, tinha bastante coisa com estampa, enfim, metemos umas estampas nas costas, né, dos paletós, e que não existia, né, um troço super... Né, na alfaiataria era muito... Né, a gente quis camisetear um pouco o paletó. Foi bem legal, né? Na largada a gente vendeu bastante, chamou muito a atenção, né? Que eu acho que é uma coisa importante na moda, é tu conseguir fazer uma coisa que chame a atenção para o cliente parar, olhar, e, né? Mesma coisa a vitrine. Tem que ter algum produto ali que chame realmente a atenção, por ser diferente, por ser, né? Mas claro, tu tem que... tu faz um negócio vendendo o que mais pessoas... usam, né? Então, a menos que tu queira ter uma loja, que tu queira ter, né, uma coisa muito nicho, né? Que não é a nossa proposta, enfim. Aí fizemos a loja da 24 de outubro, cara, vendeu super bem, vendeu bem mais do que a gente estimava. E aí aquelas coisas, claro, as coisas que a gente vai aprendendo no empreendedorismo, mas ela abriu em abril de 2006, cara, em outubro ali eu fui para Punta del Este, tava caminhando lá, e um ponto assim, puta, esse ponto aqui, cara, ia ser legal ter o Espírito Santo aqui, quem sabe, liguei, não sei o que, papapá. Vamos fazer. Aí, vamos botar o Espírito Santo lá. Puta, cara, aí é o sonho de multinacional, dinheiro a gente não ganhou, só perdeu dinheiro lá, mas foi muito legal pra marca, assim, a gente vendeu bem, né, só que, cara, assim, é Raule, né, a gente era Raule total no Uruguai, né? E, enfim, tem um período de venda ali que é 20 de dezembro até 10 de janeiro, depois termina Punta del Este, depois, enfim, tem, mas as argentinos pedindo desconto, aquela confusão toda. Então, assim,
A gente começou a vendeu bem mais do que a gente estimava, não tinha como levar produto para lá. Enfim, levamos do jeito que pudemos levar. Sim. Né? Uma vez meu irmão me ligou com os chinelos que ele tinha a gente teve que trazer de volta uns chinelos que não vendeu direito, ele trouxe no ônibus. E aí, tá essa história pra contar, tava lá ele no ônibus com um monte de chinelo, né? E os caras, que é esse bando de chinelo aqui, cara, não sei o que. Eu disse, não, regalo. Põe regalo nisso, né? Eu teve que deixar os regalos lá pros caras. Né? Nada hard, assim, né? Me ligou meio assustado, disse, não, deixa, não vai dar nada isso aí, enfim. Mas é isso, cara, assim, né, passamos por isso, botamos ponta, aí depois, enfim, colocamos depois o Shopping Iguatemi, né, hoje vende, sei lá, com correção monetária, 10 vezes mais do que vendia. Primeira loja, como eu te falei, o que não era alfaiataria, tinha 5 calçadinhos, 5 camisetas, 5 T, era tudo 5, cara, não sei porquê, não tinha estudo nenhum de venda por categoria, não tinha nada, né, e assim, os primeiros meses vendia super bem, porque tinha muito entusiasmo, né? Uhum. Eu acho que a presença nossa, eu era o gerente ali, ficava dentro da loja tocando, então a paixão, né, e a vontade de fazer dar certo é contagiante, né, na venda, e o resto vira só detalhe. Claro, no fim o produto tem que ser legal, a cuia aqui tem que ser boa, né, enfim, né, mas no começo a gente conseguiu tocar com isso, mas começa, sei lá, a partir do 4º, 5º, 6º mês, tem que começar a melhorar, né, todas as coisas, processo, time, etc e tal, enfim. Mas aí foi uma caminhada, aí colocamos a loja do Iguatemi, aí passou mais um tempo, a gente colocou, acho que foi o Iguatemi, 24 de outubro, aí acho que daí pintou o primeiro franqueado, que foi em Praia de Belas, né, colocamos uma franquia ali, né? Sem muito saber o que era uma franquia, tá vendo? Não, tinha passado uns 2, 3 anos, a gente sempre eu sempre ia falar, porque eu imaginava que a forma de expandir ia ser através, naquela época, do canal de franquia, né? A gente não tinha interesse de expandir com capital próprio o Brasil inteiro, né? Que ainda segue sendo nosso sonho, né? Enfim. Mas, então, a gente pensou sempre nos processos, enfim, tudo, e funcionou. Claro, colocamos em Porto Alegre, né, porque era uma forma da gente enxergar, né, e aprender com esse franqueado novo, né, aprender as coisas realmente. O primeiro contrato de franquia foi ali, enfim, e foi feliz porque a gente aprendeu bastante coisa ali do modelo. E aí foi isso, aí começou a abrir, né, abriu o Moinhos Shopping, depois abriu o Barra, foi abrindo aqui dentro de Porto Alegre, a gente chegou a aí começou a franquear, enfim, vendemos franquia para fora do estado, né? Aí aprendemos demais, né? Porque ainda estamos num processo de aprendizado, mas uma coisa já está muito claro: franqueado bom, franqueado com a barriga no balcão, né? Aqui realmente. Os guris daqui Era o Café vieram aqui, eles estão com, sei lá, 60, 70 lojas agora, e a La Máfia também. E a mesma coisa, tem que procurar o cara que vai comprar aquilo para viver. Porque se comprar como um segundo negócio, ele vira 2 segundos negócios. Vira o meu segundo negócio e o segundo negócio do cara. Aí não vai. O Dado Schneider fala isso aqui, que tu tem que estar ombro a ombro. Ele, né? Fala que tu tem que estar ombro a ombro, vendo no ponto o que tá acontecendo ali. Cara, acho muito irado isso. Com o Espírito Santo, se o cara bota a barriga no balcão, eu sei porque eu tô dentro da loja agora, não tem como dar certo. É impossível não dar certo. Não tem como, cara. Assim, realmente não tem como. Se o cara realmente tá lá dentro do ponto de venda, né? Porque o produto tá top, né? Tem uma margem excelente, né? A gente tem todas as ferramentas de sistema. Essa é a minha base de sistema. A gente tem ferramentas CRM, enfim, para ver cobertura de estoque, ver um monte de coisa. Enfim. Se o cara estiver presente no ponto de venda, cara, realmente é muito difícil do cara. Não tem como o cara não vingar. A gente ajuda na escolha do ponto, enfim. Então, e esse é o processo que a gente está agora. Como eu falei, a gente teve que ali abriu um pouco antes da enchente, a gente enxugou bastante time de loja, né, e repassou isso para os franqueados também. Foi um movimento geral, né, cara? Não foi... a gente demorou bastante, né? Como a gente tinha uma série de controles, enfim, que eram importantes, e as caixas faziam, a gente demorou para fazer esse enxugamento. Como a gente trabalhou multicanal desde o começo, então e-commerce, atacado, franquia, loja própria, eu vou te dizer que é muita coisa junto, né? E aí, às vezes, tu não consegue, bobeia um pouco em alguns canais, e um canal que a gente bobeou, talvez, foi o varejo próprio, que também expandia para os franqueados. Já começaram eles
trabalhar eles dentro sem o caixa. A gente demorou um pouco para limpar, né? Enxugar, deixar mais eficiente o ponto de venda. Né? O que a gente fez agora em abril, fizemos uma boa redução, né? E aí, primeiro aí deu o lance em maio, né? E aí junho veio, agora junho e julho a gente já recuperou venda com uma estrutura muito mais enxuta, né? Então estamos de volta aí na prospecção de franqueado, enfim, aí para ver se segundo semestre, início do ano que vem, a gente volta aí a comercializar e vender, porque realmente agora a gente tem um negócio assim que muito, muito tranquilo, né, de vender para a pessoa e dizer, cara, vai que tu, né, tem como tu, enfim, é difícil de tu não vingar, enfim, claro. O difícil realmente é achar a pessoa que tem um recurso, ela tem que ter um recurso para investir, né, vamos lá, 300 mil reais, pelo menos, para investir num ponto de venda legal, né, e ter vontade de ralar, né, dentro do ponto de venda. Aí tem aquela questão, eu não me importo, né, de servir, de ouvir um cliente lá boçal falar, mas tem gente que tem a porra do orgulho, que é um dos pecados, enfim, tem a ver com essa coisa, né, que acha muito ruim se submeter ao ponto de venda e na hierarquia dos trabalhos, o vendedor, infelizmente, embora o meu modo de ver é um trabalho nobre para o ser humano, é visto assim como uma coisa, vou ser vendedor ali da loja, não vou trabalhar, né, dentro da loja. Então assim, quem tem mais recurso entende que o trabalho de ponto de venda é um trabalho menos digno, né, e isso dificulta um pouco. Então tu encontra o dinheiro, mas tu não encontra o cara que tem dinheiro, não é o cara que está a fim de, com simplicidade, trabalhar lá dentro do ponto de venda. Então esse desafio que é coisa, e eu não abro mais negócio que não tem essa conjuntura aí. Pode ter o parceiro, cara, você tem que pintar um cara com 3 milhões de reais, o cara queria botar em Brasília, não sei o que você tá, cara, mas quem que vai tocar essa loja? O cara tinha um cartório. Não, tem um primo meu, não sei o que, cara, então traz o cara aqui. Tem que ter um sócio, então, que seja operador lá. Veio o cara, velho. Se tu vê que o cara não tinha pegada, que era um guri muito jovem, que, puta, entrar lá, botar num puta shopping lá no Brasília, tem que entrar bem grande, né? Sabe, sem aquela pegada, sem aquela garra, sem experiência, não ia rolar. Pra quem, né? A primeira pergunta que eu faria, eu tive uma loja de roupa, tá? No shopping de Tramandaí. Vendia Catalina, só mulher. Só Catalina, pra quem não sabe, Catalina era que as Miss Brasil desfilavam. Então, só tinha esse público... eu tinha 20... Cara, no máximo 25 anos. E uma oportunidade surgiu lá. E a gente abriu a loja. E eu já era tenente do exército. Então, assim, ou eu tava no quartel, ou eu tava na loja. Ou eu tava no quartel, ou eu tava na loja. Final de semana e tal. Trabalhar no shopping center, meu irmão, é assim... Pra mim, eu não tinha horário, né? Abria, fechava. Eu tava lá o dia inteiro, não tinha carga horária. Cara, tem que pensar na vida. Tem que pensar na vida, porque o shopping center, ele te toma, né? Ele tá lá de segunda a segunda. Tu só pode trocar lâmpada e fazer não sei o que na madrugada. Tu tem que estar aberto por causa das regras do shopping lá, deve ser lá, eu nem me lembro das regras de direito, mas assim, podia fechar a loja, acho que era 1 dia ou 2 no ano, sem que o shopping todo estivesse fechado, tipo, uns negócios assim. Então, o shopping center, cara, por tudo que ele te traz, né, o movimento, a segurança das pessoas ali dentro, mas ele te cobra um preço. Eu tô numa fase, sempre falei com um amigo meu, que nós estamos tudo, né, 40 e poucos, os caras estão repensando a vida. Tem cara um engenheiro que tava fazendo um curso de marketing, não sei o que, esse cara, um engenheiro, tu tá indo, não, cara, não quero mais, quero fazer uma coisa diferente. Então, a gente vai viver muito ainda, né, meu? Isso é loucura. A loucura, eu tô contigo, assim, de pensar assim, cara, tu tá vendo já o final, né, da vida. Mas, eu olho assim, a medicina avançando tanto, que me perdoe, mas, que saco também. Os caras vão me carregar, nem que eu não quero, os caras vão me carregar até os 100 e poucos anos. Então, o cara vai trocar de profissão ainda. O cara vai ser muita coisa ainda. Isso é legal, por um lado. Deixar a providência levar o cara sem acho que esse é o negócio. A partir do momento que o cara confia em Deus, cara, tô aqui nesse caminho, tô seguindo. Tô fazendo certo. Me leva, tô com a verdade, tô com a justiça, me leva pra onde for e que vai dar certo, né? Então... mas enfim, a gente estava falando, eu estou numa fase agora porque eu me afastei bastante do ponto de venda, na retaguarda, cuidando, enfim, financeiro, uma série de coisas, e agora voltei para dentro do ponto de venda. Estou amando, né, cara? Viver dentro, então eu acho que a gente pode falei para esse meu amigo, eu acho que tem como a gente se reinventar dentro do próprio negócio, né? Perfeito.
Então, isso é a vantagem do empreendedor, eu acho, né? Quando a gente enche o saco de esse troço aqui, já arrumei aqui, vou para dentro desse outro lugar aqui que não estava. Então, tu tem uma possibilidade de empreender. E quando tem oportunidade, tem necessidade, né? Então, eu acho que... E o dono lá na frente é legal. Agora a gente nota, né? Às vezes eu tenho trabalho de segunda a sábado direto. E às vezes estou sábado dentro da loja, tem 3 filhos, né? Os filhos já estão grandes. Quantos também? Teus filhos? 18, 15 e 14, né? Mas às vezes tu tá lá sábado lá e os caras, me encontram os caras, o Andrés tá ali dentro da loja, enfim, né? Então, assim, é como se fosse um coitado, né? Eu tô ali, afim, né? Feliz. É o meu negócio, cara. Então, mas tem um pouco isso, assim, né? E realmente, o varejo... Tô agora muito empolgado, enfim, mas se tu pensar assim, sei lá, 20 anos lá, é de pé. Por isso que é um trabalho digno, cara. O cara vai lá, fica de pé o dia inteiro, né? Ouve mijada, ouve não sei o quê, ouve os boçal, ouve, né? Mas tem, como tudo na vida, tem um lado ruim e um lado bom, né? Eu acho que tem muito mais coisa boa, né? Dentro do ponto de venda do que ruim. Tu, cara, conhece muita gente, né? Tu escuta muita história, putz, cara, e tá com essa galera de vendas, assim, pô, galera assim, a gente tá com um time super bom, então galera simples, cara, não tem ruim, maior parte fé em Deus e vambora, e aí tu vê, cara, sabe, às vezes eles se preocupam com umas coisas tão idiotas, os caras estão ali, velho, tocando o dia inteiro, trabalhando com uma puta garra, então isso aí Eu falo pra galera, né? Porque, cara, a gente tá aqui pra formar gente, né? Quantas e quantas pessoas prosperaram, que saíram da empresa que eu sou dono, cara, porque ofereceram o dobro, eu não tenho como te pagar o dobro, cara, vai lá, irmão, voa, sabe? Tipo, estamos aqui pra formar gente, ou vai virar meu sócio, ou ou que prospere pelas próprias pernas, né? E o que eu mais falo, que no bar, né, na casa noturna, nos eventos, a gente tem sempre o time dos promoters. E no canto, que é o bar, nosso bar do Quarto Distrito lá, tem os garçons e tal. E eu falo quase o mesmo papo pra eles. Cara, a quantidade de gente que vocês vão conhecer, que a molecada de teu filho mais velho vai entrar agora. Se ele gosta de sair, né? Se ele for o cara que desponta, alguém vai chamar ele pra ser o formador de opinião ali, pra estar aqui, pra dizer que aquele bar é legal. Meu, aproveita, curte a tua vida, toma teus tragos, meu, vai pra praia sem dormir, volta, faz o que tem que fazer, faz o que todo mundo fez. Só, meu, seja fiel à tua palavra, porque as pessoas vão lembrar de ti daqui a 10 anos. Assim. Tu é o cara da noite, tu era o cara não sei do que, tu era o cara não sei o que, tua festa era boa, pô, tu era o cara que me tratava bem, tu não sei o que. A gente tem 2 histórias no canto, cara, de garçons que foram chamados para outro tipo de empresa, mas só pelo bom atendimento. Né? Que são a mesma coisa do teu time de vendas lá. Pô, o cara tá lá. Atendeu bem, independente de quem seja. Pô, vi uma história esses dias muito legal sobre isso. Eu tava ouvindo um podcast, tem um podcast, que vou fazer propaganda do concorrente, mas os caras têm um podcast só sobre eventos. Eventos e casas noturnas e tal. Meu negócio é diversão. E eu vejo todos os episódios. E aí um cara contando, dos entrevistadores contando que ele tava num hotel de alto luxo e daqui a pouco ele viu que o garçom atendeu ele muito bem, o garçom fez ele voltar no restaurante e tal, daqui a pouco, e aí o gerente veio contar uma história. Esse cara não foi muito bom contigo. A história que mais é famosa dele é o seguinte, nossa piscina estava em reforma do próprio hotel, ele chega pros pedreiros ali e pergunta assim, e aí, gurizada, vocês querem uma água, querem alguma coisa? E todo mundo, pô, claro, né, sol, lua, um baita sol. A gente quer uma água. O hotel de luxo, ele entra, pega a bandeja de prata, pega as taças, coloca ali, pega o limão cortado, limão espremido, monta toda a bandeja, e os colegas começam, pô, JR o nome do cara. Pô, JR, por que tu tá fazendo isso? Porque, né, os caras, pô, os pedreiros lá, não sei o quê. Aqui não. O meu padrão é único, independente de quem seja. Então, pô, coisa que eu mais falo, velho. Pô, trata todo mundo bem, cara. Tu não sabe quem tá falando, não sei o quê. Eu tive outro insight agora. Uma vez a Combo foi pro Gramado Summit e a gente foi 2 anos seguidos. A gente tinha um stand lá. Até você estava esse último ano também. Sim. Conectei lá o Wesley com o Marcos. Beijo pros dois. E o meu time é muito novo, né? O time da Combo é muito novo. Eu disse, esse tipo de evento aqui, pelo amor de Deus, não subjuguem as pessoas. O cara de calça de moletom e Hering branca, ele pode ser o CEO de qualquer startup dessas aqui. Ele pode ser um grande investidor desses caras que só usam roupa de moletom e tá tudo certo. Então, assim, por favor, não tenham as mais... Assim, não tem mais o cara que anda de terno, é o pica, né? Então, assim,
trata todo mundo bem, cara. Leva a sério, sabe? Cuida das coisas que tu fala, porque o mundo gira, o tempo passa, os teus ideais vão mudando, as tuas crenças vão mudando, mas assim, a tua palavra tem que ser uma só, né? As pessoas têm que ter boa lembrança de ti. E é uma puta oportunidade de conhecer gente, né, cara? Tá numa loja ali, quanto tipo de gente tu passa. Pô, Espírito Santo atende uma classe social muito irada. Então, assim, tu tá falando com gente legal, né? Bem... Então, seja humilde, né? O sim, o não é o não, né? Fala uma vez é sim, não é não, né? E é uma verdade só, não tem que, né, falar uma coisa, hoje eu falo sim, amanhã eu falo não, então né? O cara fica pensando muito na história porque ele não pode falar tudo. E esse negócio que tu falou, né, de valores, enfim, esse tempo eu vi até um padre falando, né, gurizada chegar para ele, padre, me conta, meus planos são esses, né, eu quero fazer uma pós, quero empreender, quero não sei o quê, né, o que o senhor acha, não sei o quê, papai diz assim, tu acha que eu tô no caminho certo, tô estudando isso, aquilo, como é que tu tá em casa? Em casa. Como é que tu tá em casa? Como é que tu trata tua mãe? Como é que trata teu pai? Tu arruma tua cama de manhã quando tu sai, né? Quando tu termina o prato de comer, tu vai lá e leva na cozinha, né? Tu trata bem teu irmão, tu trata, né? Como é que tá o teu convívio com teus avós, né? Tu fala com... Então, assim, eu acho que... E aí é o nosso grande... A gente como pai, né? E aí ele faz um vídeo, cara, com, sei lá, 10 minutos falando as coisas, né? Os fatos, os atos, né? Que a gente espera, né? Dentro de casa, né? Agora tem esses troços do celular, o cara o dia inteiro no celular, parece que não te dá bola, né? Vamos lá, quando tu larga teus filhos no colégio, né? Os filhos às vezes saem, eu largo eles de manhã, né? Eles largam, parece que é um motorista, né? Obrigado, pai, né? Então, assim, esse tipo de coisa... a gente como empreendedor, né, não tem como tu não empregar um cara que é extremamente educado em casa, que é prestativo, que tem esse tipo de atitude. Então, assim, a primeira coisa, né, que eu acho que o cara tem que se preocupar, e no fim a gente acaba contratando as pessoas que têm o comportamento, que tem esse negócio de tratar bem todo mundo, enfim, não, acho que não dá para nem... esse dia nós ia falar com o Alisson lá, ele é lá na loja, né, o Alisson. Cara, sinceramente, falar com o Alisson, falar com o Vinhas, falar com o vendedor, falar com o cara, pra mim é tudo igual, né? Realmente não há diferença nem pra cima, nem pra baixo, né? Eu acho mas isso vem com o tempo, cara. Isso vem com o tempo. Que nem hoje eu te falei na reunião que eu tava hoje de manhã, antigamente, o Vinhas de antigamente, o mais milico, mais jovem, meu Deus, a reunião... Eu disse, meu irmão, tipo assim, tá, cara, tu tá nesse teu momento aí, tá legal, vamos lá, vamos. Mas não fica esperando muita pompa minha sobre o teu cargo atual, porque, cara, não, se tu me convidou com essa expectativa, e aí já me diz muito sobre ti também, né? Tipo assim, cara, somos homens todos aqui, né? Vamos se organizar, vamos resolver o que a gente tem que resolver, né? Vamos pro assunto. Mas eu acho que a gente, como pai, assim, tem o primeiro compromisso da gente em casa com os filhos é isso aí, né? Então, porque é realmente difícil, né? Troço celular, tu tá com 1 ano e 3, né? Tu não tá nem perto disso aí. Eu tô numa fase agora. Não, mas é inacreditável, cara. Tipo, a gente é bem chato, tá? Com o celular, claro, porque são muito novos também. Mas o de 3 anos, ele já conversa contigo como se tivesse de 15, porque ele não quer botar o uniforme, agora ele não queria ir pra aula hoje de manhã. A gente adotou um comportamento quando o segundo filho nasceu, tipo assim, a gente deixou pegar o celular nas refeições, então a gente tá tirando isso porque a gente entendeu que a gente tava cansado, que o segundo tava nos tirando, nem comer a gente conseguia, porque tinha um mamando, um gritando, não sei o que, então assim, não comia, então a gente liberou o celular e a gente entendeu que, cara, nós nos deixamos levar por um comportamento, por um cansaço, e o nosso papel é educar e não ser amigo, né? Então, assim, não que não seja amigo, mas o primeiro papel é educar. Então, a gente tá esses testes, né? Diários, assim, esses desafios diários. Cara, nós vamos conversar. E vinhas assim, ó, até os... Cara, sei porque o meu... Agora, tu tem 3, né, cara? Se tem alguém que tem que ouvir, é tu. Até os 14 anos, a gente tem... O que a gente fala é a verdade, entende? Então, Você tá ali com uma matéria-prima que depois vai ver 90, sei lá, 100 anos pelo mundo aí, né? E até os 14 anos eles escutam
o que não só escutam, né? Eles veem, né, o que tu faz, mais importante que eles escutarem, né? E absorvem aquilo para dentro do caráter deles, né? Depois dos 14, cara, a coisa já começa a ficar bem mais difícil, né? Então, assim, tem um ditado que fala, cara, não trabalha com teus filhos até os 14 anos e já espera para trabalhar com eles quando tiver com 30. Um trabalho muito mais difícil, né? Uhum. Então, realmente trabalhar valores, trabalhar comportamento, trabalhar, né? Enfim, cada um é um empreendimentozinho ali, né? Que tem que pensar direito e dar o valor, porque até os 14 tu tem muito mais... Tem gestão. Tu tem gestão direta, né? Depois virou franqueado. Acho que bem pior que os meus, que são excelentes. Não, mas, cara, claro, né? A gente tem que cuidar, mas, cara, é que tudo é teste, né, cara? Nunca teve, sabe? Tu tá criando um ser humano, cara, sabe? E pra mim é muito claro, velho. Imagina, com 18 anos eu tava entrando no quartel, cara. Eu já me achava o cara mais foda da terra. Porque eu não sei como é que tá no exército, mas assim... eu peguei a passagem. A partir do momento que eu me formei e que eu peguei a minha carteira de identidade militar, eu tenho 2 RGs. Uhum. Eu tenho o RG civil e o RG militar. Uhum. O meu RG era meu porte de arma, cara. Uhum. Então, assim, eu tinha 19 anos, eu já tinha arma, moto, carro, e fui morar em Santa Maria. Então, assim, cara, quem é alguém que vai me falar o que eu vou fazer, sabe? Então, eu lembro, e ontem o meu, foi muito engraçado, ontem o meu de 3 anos, pela primeira ou segunda vez na vida dele, ele falou que queria dormir comigo, e a gente... lá em casa, cada um dorme com ele, faz ele dormir uma noite. Uhum. Então, ontem fui eu, hoje é minha esposa. Né? E durante 3 anos, eu ouvi, eu não quero você, eu quero a mamãe. Eu não quero você, eu quero a mamãe. E ontem eu ouvi o primeiro assim, mas eu quero o papai. E a pediatra já tinha falado que isso ia acontecer. Né? Começa a virar, né? Começa a virar. E aí minha esposa ficou arrasada, né? Ficou arrasada. Eu disse, cara, eu fiquei 3 anos esperando isso. E essa é só a primeira de grandes frustrações que virão, porque eu lembro, cara, eu terminei o curso da faculdade, como eu te falei, isso eu já era velho, vamos dizer assim, né? A minha mãe, velho, que nunca foi assim, minha mãe sempre foi muito dura. Minha mãe é faca na bota total, mas ela nunca foi de gritar. Ela, pela entonação, olhar e não sei o que, eu já sabia pra onde eu tinha que ir. Não tinha muita discussão, não tinha muito eu quero. É pra cá que tu vai e acabou. O negócio da faculdade, minha mãe pirava na batatinha, porque, claro, na cabeça, eu fui, assim como tu também, se bem que a tua família era empreendedora, os meus são funcionários, né, os meus pais. Eu fui criado para me formar e ter um bom emprego durante 35 anos e me aposentar. É a gente que vem rompendo essa empreendedorismo, essas coisas, né, de vir e tal, e minha cabeça não entendia já que eu tinha que trabalhar no mesmo lugar e não sei o que. Cara, minha mãe dava pirueta. Eu disse, cara, imagina a frustração da minha mãe naquele dia. Vão vir muitos. Aí eu falei pra minha esposa assim, cara, eles têm só 3 anos. Um tem 3 anos. A gente tem muita coisa pra ver ainda, é só tu refletir o que tu fez na tua vida. Cara, muitas aventuras, muitas coisas. Mas sabe que esse negócio que tu falou, que tu reza todos os dias com eles, cara, isso pra mim, porque assim, vamos lá, tem a questão espiritual da fé, enfim, Deus tá vendo vocês rezar lá e vai ajudar vocês com certeza, né? Mas tem o outro lado que é o racional, né? A partir do momento que tu tá rezando para alguma coisa maior que tu, né? Então, desenvolvendo a humildade, né? Então, por que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? É porque tu entende que Deus é uma coisa muito maior do que tu é só um pedacinho aqui dentro. Então, e eu acho que esse tipo de coisa, né? E falo, né? Família que reza junto, permanece junto, continua com esse hábito aí. Eu não tinha esse hábito de pequeno, agora com que eles estou tendo, mas... eu acho que essas coisas, porque se tu for olhar assim, a soberba e a gurizada tem muito isso, né? Esse negócio de falar, eu achar que eu posso fazer o que eu quiser, enfim, etc. Então, eu acho que a humildade, para mim, vaidade e humildade, né? Ou seja, vaidade o ruim, humildade o bom. Para mim, isso é a base de tudo. O cara que é humilde aprende, o cara que é humilde vai conseguir um trabalho melhor, o cara que é humilde vai, né? E o cara que tá lá vaidoso, soberbo, não existe, não tem nada maior do que eu sou o cara. Eu falo, puta, velho. Isso aí cai rápido também, vai aprender com a vida, mas... E a gente, tu deve ter visto no teu mercado, no meu mercado existem vários, né? Porque eu trabalho... acho que todo mundo trabalha com ego, tá? Mas no meu ele é muito aflorado, né? Assim, é entusiasmo, é bebida, é não sei o quê, sim, né? Sim. É a música te agitando. E, cara, depois o cara aprende a gerir egos, meio que muda o game, assim, sabe? Tipo assim, cara, eu tive uma aula uma vez, eu era gerente de marketing do Café Moinhos, que era lá no Moinhos de Vento.
E um dos donos foi extremamente humilde, assim, depois conquistou a vida dele e acabou falecendo num acidente de carro faz anos já. Eu tava na casa noturna dele, eu era gerente de marketing. Gerente de marketing é o cargo que, cara, tu tem que fazer um plano aqui pra que bombar todos os dias. Esse era o meu cargo. Independente dos meios que eu usava, tinha que ir lá, tinha que lotar. E aí tava um cara ele tava no camarote dele numa noite, numa quarta-feira, uma quinta, sei lá. E eu tava lá andando, porque o meu trabalho era durante o dia, mas o resultado vinha na noite, então eu tinha que ir lá olhar à noite, não adianta, né? E aí eu tava lá, e daqui a pouco um cara começou a me incomodar o gerente operacional, que era o André, e disse, eu quero comprar aquele camarote, que era o camarote do dono, do Leandro. E não sei o que, eu disse, eu tô sem jeito, né? Como é que eu vou chegar no Leandro, dizer que o cara... Aí o Leandro me olhou assim, quanto que ele quer pagar? E aí começou. Tá chegando no valor. Ele e o Leandro tava só fazendo negócio. Ele já ia vender de qualquer jeito. Ele disse, e ele me colocou no meio da pista. Ele disse, olha lá ele lá. Tá felizão, porque ele vai dizer pros outros o quê? Que ele comprou o camarote do dono. Cara, só uma noite. Entendeu? Assim, é gestão de egos. Quando tu aprender a gerir teu ego, tirar o teu ego do lugar, tirar o teu ego e dar pros outros, vamos dizer assim, cara, tu vai ganhar alguém. E dito e feito, mas daquilo lá, isso é 2008. 2008. Eu fali em 2007. Não sei se eu virei só... Agora eu vou ter que olhar, me recordar aqui. Mas eu quebrei minha primeira casa noturna em 2007. E eu não sei se eu fui virar funcionário do Leandro depois. Mas enfim. Mas foi uma das grandes aulas na noite foi essa. A gestão de ego, velho. Tu tem que abrir mão do teu pra deixar os outros brilhar e tal. E roupa também, né? Que a roupa é legal. Tu tá falando... tu faria um negócio de fazer mesa, Tem um negócio diferente com roupa que tu toca na autoestima da pessoa, né? Uhum. Então, é mais humano, assim. Uma mesa é uma mesa, tá? Legal. Uma xícara aqui, ok. Tu vai usar a xícara, bacana usar. Mas a roupa tá contigo o tempo inteiro, né? Então, e com certeza, né? A gente vende muito com base no ego das pessoas, né? Mas eu acho que tem o ego bom e o ego exageradamente, né? Sim. Ego bom, não digo. Eu acho que ego é ruim sempre, né? Eu acho que a vaidade, para mim, é a pior coisa que tem, né? Porque aporta para um monte de outras coisas que, né? A mentira, o cara mente, né? Enfim, né? Mas eu acho que o autorrespeito, assim, e a vontade de estar bem, eu acho que é importante, né? A aparência, enfim, etc. Então, o belo é bom, né? E eu acho que a roupa tem a ver com isso, né? E é um pouco diferente, né? E eu acho que casa noturna também, né? Tu vai ter os desvios padrão, mas tu vai ter o cara que quer um camarote legal com a mulher dele, enfim, vai se divertir, vai estar com os amigos, vai estar... E uma coisa super legal, como tu vai ter o cara lá que vai estar arrotando para dizer que pegou a melhor champanhe, tu vai vender um monte, tem que vender, tem que fazer, claro, né? Mas é delicado isso, né? A gente lidar com esse tipo de coisa e a gente fatura em cima desse ego exacerbado, claro, às vezes, né? Mas é uma coisa que às vezes é um dilema, né? Quem está jogando... temos que fazer o que tem que ser feito também pra gente se defender e conseguir ter... E pagar o iogurte das crianças. Pagar fora. Mas só sobre o ego... Ô, Gabi, fazer uma gentileza que a gente nunca fez isso aqui, mas pega meu casaco aí, por favor, o azul. Porque, esse casaco muda o jogo. Esse casaco, eu guardo ele assim, ó, de um jeito, porque eu só uso ele... Esse casaco aqui, e aí isso que eu acho uma das coisas mais iradas do Espírito Santo, né? Pega aí, cara. Que são os forros, né? Isso é por dentro, né? E aí quando, claro, tu tá no fechadinho, daqui a pouco ele abre assim e tem, cara, isso é magnífico. E esse casaco aqui, quando... Todo mundo comenta, todo mundo. Eu tento assim, eu tento não usar toda... Fala que é do Sul, cara, é do Sul, tem que falar que é do Rio Grande do Sul agora, Natal. E eu, cara, onde eu chego assim, os caras assim, caralho, bem vestido. O Gabi falou hoje, eu entrei aqui depois da reunião que eu tava lá de manhã, o Gabi assim, pô, tá toda fatiota hoje. Eu disse, vou receber gente ainda, cara. Cara, eu faço parte também. Agora o padre vai ficar bravo comigo, eu vou ter que falar. Cara, quando a gente começou com o Espírito Santo, a gurizada, eu comecei cedo, tinha 28 anos. A gurizada ligava. Mas tu acha que o padre vai chegar agora? Nós estamos há 2 horas. Pode ser que... O padre já desistiu. O cara ligava assim pra mim. Alemão! Outro dia de manhã. Tu não sabe, cara, o que é, meu? Aquele paletó pegou muito ontem de noite. É claro. Pegou todas ontem de noite. Ah, sim, o paletó é foda, né? É o cara, né? Mas, então, pra te ver como toca na autoestima, né? É importante, né? Claro que é. Eu acho eu tenho uma divergência um pouco, assim, do que tu falou, tipo, de ego ruim, ego não sei o quê.
Porque eu acho que também, se tu não te cuidar, né? E aí, cara, eu acho que é um assunto meio... É muito profundo sobre isso, que daí tem vários nomes que isso pode ser, né? O se cuidar. Mas eu mudei muito o jogo, velho, porque o meu padrasto, mas me criou desde os 8 anos, desde os 8 anos, ele foi um alto executivo da HP, né, Hewlett Packard, no mundo, né? Então, e ele sempre foi o vendedor. Mas ele era o cara que atendia a Colombo, que atendia as grandes marcas, né? Vendia em milhões e tal. E ele me chamou a atenção porque eu era um cara muito operacional, sempre fui. Eu gosto de entender a engrenagem, eu gosto de fazer o circo andar das pessoas. A gente combinou que tem que ter a cuia ia estar aqui. Pô, a cuia tem que estar aqui. Quem é que vai chegar? Quando a cuia tá? Como é que tá? Não sei o quê. Eu pulso quando eu entro num ambiente, eu entendo aquelas engrenagens, sabe? Tipo, tá ali, ó, a geladeira tá embaçada, então a gente não limpou, porque não sei o que foi ligado à tarde, sabe? A minha pilha é essa. E teve uma vez, isso mudou meu jogo, ele falou assim, e os meus sócios, claro, eles estão cada um com as suas funções, mas na festa em si eu tava de rádio e correndo, e era a minha parte, era a minha entrega. Um cuidava de comunicação, outro cuidava de produção, outro cuidava do relacionamento. Então, normalmente, na foto eu não tava. Aparecia só eles. E o meu coroa falou assim... Tá pra foto. Tu sabe que quando eu vendia, sei lá, 100 mil máquinas, 100 mil impressoras ou 100 mil computadores, quem aparecia era eu. Só que tinha um cara do mesmo cargo que eu, que era o cara lá da fábrica. Tu acha que alguém sabe o meu nome ou o nome do cara? Só o meu nome, sabe? Trata de aparecer na foto, guri. Não sei o que, blá, blá. Cara, isso... Eu não lembro quanto isso faz muitos anos. E a partir de... Aí tu começa a usar uma roupa melhor, porque tu vai aparecer na foto, tu começa a te cuidar mais, porque tu vai aparecer na foto, vai não sei o que, blá, 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 blá. E, cara, tudo faz sentido, assim. Então, eu acho que tem um... Não que isso possa te dominar e tu virar escravo disso. Isso. Né? Tem valor, né? São seus valores. Tipo, sim. Tratar as pessoas igual, tanto de camisa ou não. Se eu tivesse de outra, uma camiseta básica... Tem que te valorizar, né? Tem que te valorizar. Saber quem tu é. Ainda mais uma questão profissional, né? Tem um profissional nisso aí. Exatamente. Ali tem que estar na foto para aparecer, para as pessoas te conhecer, para tu... Mas eu tenho uma tese, assim, cara, que as pessoas acabam te conhecendo. Te preocupa em fazer certo, fazer o bem, em algum momento, né, aquilo vai aparecer. E quando tu tá buscando o holofote, né, tá querendo aquilo, né, as pessoas notam também, né? E eu acho que isso é ruim. Então, assim, de novo, a verdade é verdade se dita. Eu acho que, claro, tem o mal do baterista, né? Eu tenho esse mal também. Eu sou batera, fico lá batendo e não, né? E às vezes é importante pro negócio tu sair à frente e falar, mas assim, eu sempre tentei buscar. Tem gente que critica porque Espírito Santo tem que estar mais, enfim, né? Que nem alguns concorrentes fazem, ficam lá fazendo um showman, né? Tem uma mistura de Serginho Malandro com, enfim, entendi, né? Mas eu sempre fui mais enfim, a empresa deixar ela por si, e em momentos importantes a gente aparece quando tem que aparecer. Mas é uma questão, eu acho que também a gente não pode se desrespeitar, assim, quando a gente tá, né? Então, pra ti é importante aparecer na foto. Cara, naquela foto lá, aqueles caras, eu acho melhor não estar, então, né? Então, sim, eu acho que, né, tem os dois lados da moeda, mas eu concordo contigo, a gente não pode ficar também deixando só os outros colher os louros que tu, né, plantou, enfim. Mas sempre se preocupar muito, não por uma questão de vaidade, não. É por uma questão profissional mesmo. Não é, não, eu vou aparecer porque eu quero que os outros vejam que eu tô ali. Né? Não, é porque eu vou aparecer ali porque eles têm que saber que eu tô ali, porque quando forem contratar um cara para um podcast, vou ligar para ti. Né? Eu acho que é mais por aí. Né? Concordo, realmente. Cara, 2 horas. 2 horas. Cara, eu te falei, ia ter o primeiro, né? Imagina. Sem almoço. Se eu soubesse, já eu não queria interromper, eu já tava quase. A gente vai ter que finalizar por causa do próximo horário. É isso. A ficha aí. Cara, Andreas, eu tô sem palavras, cara. Valeu. Sabia que ia ser um baita papo, mas não esperava que fosse tanto. Sim. Obrigado mesmo pelo teu tempo aqui, cara. 2 horas. Capaz. 2 horas de conteúdo aqui. Capaz. E uma das maiores provas que a gente tá aqui porque a gente gosta, é porque a gente sabe que o que roda mesmo no Brasil é o corte de 1 minuto. Mas, a gente sabe disso desde o começo. A gente não se... a gente tá aqui
porque algum dia alguém vai ver que o conteúdo é muito foda, que as pessoas que passaram aqui são muito foda e tal. Então, se tem 1 hora, ou essa que poderia ter 4 horas, mas a gente vai encerrar em 2 horas, a gente vai levar até porque, cara, é uma aula, né? Tem tantas coisas que a gente falou aqui que podem atalhar a vida, facilitar a vida de tanta gente. Na nossa época não tinha isso, né, cara? Quando é que tu ia falar com o dono do Espírito Santo? Quando é que tu ia falar com o dono do estúdio, não sei do que? Cara, tu tinha que rezar uma missa pra chegar num cara desse. No máximo, tu comprava um livro do cara. Palestra, então, cara, quando que tu via uma palestra de alguém? Cara, hoje aí tem N canais de podcast dando conteúdo o tempo todo, né? Basta sentar a bundinha na cadeira ali, cara, pegar um papel e uma caneta, anotar as coisas que tem que fazer, as experiências que todo mundo já viveu. A rede social ela tem uma capacidade de difundir o bem, né, e o bom incrível, né, como tem de difundir o mal. Então, assim, acho que não é à toa que teve aquele filme Rede Social, endemonizou a rede social, sim, né? Sim, para todo mundo, a rede social é horrível. Não, acho que tem muita coisa boa e eu acho que é animal, cara, o teu desafio, assim. Tu falou que tava uma mudança de chave aí, mas eu acho que, enfim, cara, conseguir seguir, né, entrevistando gente que tem a agregar, que tu entende que tem a entregar, né, eu acho que alguém tem que fazer isso e é um papel importante aí para a sociedade, aí para nós todos aí. Então, siga nessa tua. Andreas, muito obrigado. Valeu, tá? Valeu. Gente, tu que chegou até aqui agora, muito importante para nós curtir, compartilhar e comentar. Andreas, tua rede social, tu não participa muito, não né? Vai na Espírito Santo. Mas a esposa faz o RP dela, então ela dá conta dela. Então, @Espírito Santo ali para seguir. É isso aí. Nós estamos com o Dia dos Pais, né? Agora domingo agora já, né? Isso. Então, tem que ver que dia vai ao ar. Né? Você vai estar vendo esse episódio depois. Vamos falar, vai ter liquida. Espero que você tenha temos a liquidação. Temos a liquidação. Isso. Vai ser forte, se for em agosto ainda. Por setembro é um verão incrível, cara. Vamos falar todos aqui, eles editam. Isso. Tá, Andreas, muito obrigado mais uma vez. Gente, beijo, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.